dia, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês. Esse dia tão aconchegante, chuvoso, essa trilha sonora natural. A gente está falando de linguagem. Deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Freire, eu sou professor da Faculdade de Letras, vinculado à Faculdade de Letras, professor da UFAM há 31 anos. Eu entrei de novo, me formei logo depois de ter um curso, eu entrei. E foi legal ou não foi legal, sim. Algumas coisas, mas enfim. Estou muito tempo aqui, aí fiz mestrado em letras, eu sou formado em letras, fiz mestrado em letras, depois eu fui embora para São Paulo estudar, fiz doutorado em linguística, na Unicamp. E hoje eu estou como diretor da editora da universidade. Na verdade, eu estou como diretor da editora já há 5 anos e meio. E é uma experiência muito bacana lá na editora, né? A gente aprende muita coisa, trabalhar com livro é muito bom, mas a editora também me tirou uma coisa que eu gosto muito, que é a sala de aula. Então, como eu estou como diretor da editora, eu estou desobrigado da sala de aula, assim, não tenho que dar aula, então isso me faz muita falta. De vez em quando eu invento uma coisa para eu fazer, para matar essa saudade. Esse período, por exemplo, por isso que eu aceito esse tipo de convite assim, com o maior prazer do mundo. Para mim, assim, é um lugar muito mágico essa sala de aula, né? Dessa troca. E esse período também vou dar uma disciplina no mestrado, sobre mestrado de letras. Não coloquei uma disciplina aqui, pelo amor de Deus, que eu preciso respirar, né? Para além da editora. Mas tudo isso, além disso tudo, defendi minha tese de doutorado em 2005. Em 2015, eu resolvi fazer outra faculdade. Entrei na cabeça e fiz Enem, passei para psicologia, fiz psicologia, então, eu também sou psicólogo, clínico. E é assim, essa mistureba toda aí, ajudando a gente a desenhar e entender o mundo. Além disso, nesse meio tempo também, eu escrevo, eu sou escritor de 7 livros, talvez o mais conhecido dele seja o Dicionário Amazonês, né? É o nosso dicionário do nosso falar local e tal. Então, a minha vida é essa, com letras e textos, desde que eu me entendo por gente. E aí eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar sobre linguagem, falar sobre texto, sobre o que eu coloquei como engenharia e arquitetura do texto. O texto tem essas duas coisas, né? Você tem que planejar, fazer a planta baixa do texto e tal, mas não basta ter um texto com bom alicerce, tem que ser um texto bonito, né? Precisa ser esteticamente agradável para quem lê, e aí entra a parte da arquitetura. São duas coisas muito interessantes para a gente, uma metáfora bem legal para a gente pensar sobre o texto, nesse sentido. E eu queria então começar falando de linguagem, né? Falar um pouco da natureza da linguagem humana. A linguagem humana, o ser humano, ela é inata. O que significa isso? A gente nasce com essa característica biológica da linguagem. A gente é biologicamente programado para usar a língua. Mas a gente nasce com uma característica da linguagem que é a oralidade. Então, o ser humano fisiologicamente normal, né? Ou nos termos de hoje da psicologia neurotípico, né? Vai falar uma língua. Necessariamente ele vai falar uma língua. A pergunta é qual? E a resposta é que ele vai ouvir. É por isso que nós falamos português, porque foi essa língua que a gente ouviu. Né? Você está lá na barriga, nasceu. Começa a ouvir a língua e a partir daí começa a entrar, né, no processo de linguagem e vai falar aquela língua que você está ouvindo, com aquela nuance, com aquele sotaque, com aquela prosódia que é o cantado. O amazonense fala de um jeito, o gaúcho tem outro tipo de cantado, ele fala diferente. Aí o carioca fala um pouquinho mais assim, né? Um chiado maior aí, né? Qual é? E por que essas pessoas falam diferente? Porque elas ouvem diferente. Mas a gente está falando aqui da oralidade, essa capacidade maravilhosa que o ser humano tem de linguagem. Isso é muito fantástico, né? Isso porque a gente não vai entrar aqui, porque não é nosso papo, no funcionamento do
cérebro da linguagem, tem lá a área de tocar, que cuida da parte fisiológica, do movimento da boca, tem a área de verme, a psicolinguística é muito legal também, né? A gente armazena os nossos conceitos, todo esse jogo de neurotransmissão, a gente olhar uma coisa e ativar aqui o nervo óptico que fica aqui atrás, aí o nervo óptico mexe com o sistema todo, o processo é muito maravilhoso. Então, a gente começa falando disso, a gente está falando de linguagem, a gente vai falar de texto, e texto, obviamente, envolve linguagem. Eu acho importante começar falando disso, né? Que a linguagem é uma característica inata do ser humano. Aí virou uma pergunta, os animais não têm linguagem? Claro que eles têm linguagem, claro que eles se comunicam. Mas tem uma diferença fundamental. A linguagem dos animais é uma linguagem que a gente chama de linguagem codificada. Por quê? Porque é um para um. Então, o uivo fome do cachorro vai ser sempre igual, vai ser sempre de fome. O som de acasalamento do animal é sempre aquele som de acasalamento. Não tem variação. Por isso que é codificado, é código, é igual o código de trânsito, né? Quando a gente pega aquela placa lá que tem um E com uma barra, aquilo aí só significa aquilo, proibido estacionar. Não tem outro significado. O código é isso, é um para um. E a linguagem humana ela não é um código. Isso é muito importante para a gente entender logo de cara. A linguagem humana ela é um símbolo, ela é simbolizada. E como ela é simbolizada, a gente vai aprendendo os significados, e os significados são históricos. É por isso que as pessoas pensam diferente, porque a gente vive vida diferente. Se eu perguntar aqui de vocês qual é o conceito de fidelidade, eu vou ter 20 definições diferentes. A gente vai classificar a fidelidade em relação ao compromisso assumido por outra pessoa, do ponto de vista físico, por exemplo. Não pode beijar, não pode abraçar, não pode transar com outra pessoa. Se fizer qualquer coisa, piscar o outro, já mandou um like aí na foto do Instagram. O Instagram da pessoa, não. Já. Tem briga, tem creio. Né? Tem pessoas que não, que vão achar que fidelidade é outra coisa, um pouco mais ampla. E por que esses conceitos vão variar? Porque a gente tem história diferente, vai construindo esses conceitos de forma diferente. Isso vale para qualquer conceito da linguagem humana. Democracia, educação, né? Violência, lugar da mulher. Qual é o lugar da mulher? Dependendo do discurso, você vai ver vários lugares aí. Né? Um discurso mais contemporâneo, o lugar da mulher é onde ela quiser. Concordo, estou dentro desse discurso aí. Um discurso mais machista é dizer, não, o lugar da mulher é dentro da casa. Eu sou homem, macho, provedor, vou lá, eu pego o dinheiro, trago na casa e ela me dos filhos. É outro discurso. Né? Tem outro discurso ainda calcado na religião, tá? Efésios 5:22. Mulheres sejam obedientes aos homens porque eles são cabeça do casal. Tem gente que entra nesse discurso, né? E vive a vida a partir de discurso. Esses discursos são diferentes exatamente porque a linguagem humana é simbólica. E a linguagem animal não é. A linguagem animal não tem poesia, né? A não ser, claro, som, mas não tem deriva. A gente não tem possibilidade de ter outros significados. Como na linguagem humana a gente tem essa possibilidade de ter outros significados, quando a gente trabalha com a linguagem para as outras pessoas, a gente tem que ter um certo cuidado, né, de amarrar um pouco qual é o sentido que a gente está pretendendo. Embora não haja garantia nenhuma de que a outra pessoa vai entender do que a gente está falando. E daí, a falta de compreensão. Você não está entendendo, a pessoa está entendendo, ela está entendendo do jeito dela. E é por isso que, né, a linguagem serve para comunicar e serve também para não comunicar. Às vezes ela não comunica. A nossa linguagem humana, então, de fábrica, é essa linguagem oral, é a oralidade. É o tal do amazonês, né, por exemplo. Então, quando a gente está falando, a gente tem certas liberdades para falar. Por exemplo, você diz assim, cara, vai lá em casa no final de semana, porque eu tenho que carregar um tijolo lá na janela, vou mesmo. Na linguagem oral amazonense, dependendo de como você fala, isso pode ser sim ou não. Né? Você diz assim, vou mesmo, significa o quê? Vou sim, vou te ajudar sim, pode contar comigo. Mas se eu digo, vou mesmo, aí é não. É o alongamento da vogal que vai dizer se é uma afirmativa ou uma negativa. Mas isso é linguagem oral amazonense, só sabe quem usa. Quem não usa não entende isso. E a gente tem expressões, palavras, construções que são tipicamente da oralidade. E todo mundo nasce com isso. Todo mundo nasce com
essa capacidade, como eu falei, né? As pessoas neurotípicas, fisiologicamente normais, não tem nenhum problema, elas vão nascer com essa capacidade de produzir a linguagem oral. Essa é uma característica. E a linguagem humana, ela então é simbólica nesse sentido de contemplar várias possibilidades de significado, o que a gente chama na linguagem de polissemia, né? Poli de muito, semia significado. Então a linguagem humana ela é polissêmica. Ela permite que uma frase seja compreendida de várias formas, dependendo de quem fala e de quem ouve. Eu quero terra. Uma frase dita por um índio significa uma coisa, dita por um sem terra significa outra coisa, dita por um fazendeiro significa outra coisa, né? E a escrita? A gente está falando da oralidade. A oralidade é legal, ele fala, todo mundo tem, né? A criança vai crescendo, vai nascendo, o menino lá pequenininho está jogando bola, está brincando, está falando, está se comunicando, porque isso vem com a gente. Isso é dado pela natureza biológica da espécie. Agora, a escrita não. A escrita não é natural. A oralidade é natural. A escrita foi uma invenção humana. Lá em 4.000 anos antes de Cristo, esse povo lá, os sumérios, inventaram, né, primeiro a escrita cuneiforme, essa coisa assim, né, com símbolos e tal, e expandiram a nossa capacidade de comunicar, porque só quando, se a gente tiver só a oralidade, o que acontece com o povo que só tem a oralidade? A transmissão cultural, né, depende da perpetuação do grupo. Se acontecesse o que estava quase acontecendo, aquela tragédia humanitária horrível com os Yanomamis, e o povo Yanomami se extinguisse, a cultura Yanomami ia embora, porque eles não têm a escrita. A cultura é oral. Quando os sumérios inventaram a escrita, o que eles fizeram? Eles potencializaram o conhecimento humano no sentido de que agora a gente pode registrar essa parada, pode deixar para os outros que vão vir depois. E como eles inventaram isso, a gente pode dizer que a escrita, portanto, é uma tecnologia. É uma tecnologia. Não é uma capacidade inata do ser humano, como a oralidade. A escrita é uma tecnologia. E tecnologia a gente tem que aprender. Como a gente não nasce com ela, a gente tem que aprender. Como a gente aprendeu a usar o celular. A gente, que eu digo, a minha geração. Não tinha celular. Até 1997 não tinha celular. 4 não tinha celular. Na década de 90 que lançaram o celular. E a gente tem que aprender a usar o celular. A geração de vocês não. Né? Já nasceu com arroba. O bebê, arroba, maternidade, já nasceu lá. Digital. Então, para vocês, isso aqui não é tecnologia. Não é tecnologia, do ponto de vista conceitual. Porque vocês já nasceram com isso, como parte do processo identitário de vocês. Né? Você vê de bebezinhos hoje que pegam assim, iPad, ficam passando, né? Tem uma sobrinha pequenininha que ela faz tadam! É o som do Netflix. Quando ela quer ver Netflix, ela lê para a verdade, tadam! Ela está afim de ver Netflix. Então isso aí já está embutido, né? Para a minha geração, televisão não era tecnologia, porque quando eu nasci já tinha. A geração dos meus pais foi tecnologia, porque não tinha. Eles tiveram que aprender a usar aquilo. E a escrita, portanto, é uma tecnologia, porque foi inventada, a gente não tinha, antes de Sumérios, uma tecnologia. Era só oralidade. E tecnologia, como eu disse, a gente aprende. É uma técnica, a gente exercita. A gente precisa conhecer como é que funciona e precisa exercitar. Como é, por exemplo, cozinhar. É uma técnica. Você precisa exercitar. Quanto mais você exercita cozinhar, no começo você pega a receita, vai lá no Google, fazer um macarrão que coloque água, deixa ferver por 12 minutos, põe o macarrão. Aí você vai seguindo aquilo ali a risco. Quanto mais você vai exercitando, você abandona aquilo ali, porque você vai historicizando a tecnologia, vai tomando conta dela e vai então exercitando de uma forma mais automatizada. Quanto mais a gente pratica tecnologia, mais fácil ela vai ficando. Isso vale para todas as tecnologias. Cozinhar, dirigir, beijar. Já na tecnologia, já aprende. Tem gente que começa a aprender no gelo, na laranja, as técnicas, né? E é isso que a gente vai falar.
linguagem e texto. A gente precisa aprender que existe uma técnica para construir textos, que é diferente da textualidade, da oralidade. A oralidade, ela está preocupada em comunicar da melhor forma possível, inclusive por silêncio. Às vezes, a gente tem o nosso parceiro lá, a gente olha um para o outro assim, o amigo já sabe o que a gente disse, a gente nem falou nada, né? É só não olhar, porque ele tem sentido também, que é parte da oralidade. Mas a escrita não, a escrita ela precisa ser apropriada. Então a gente precisa entender como é que ela se estrutura, porque ela se estrutura, ela tem uma forma, né, de se construir, e a gente precisa exercitar, e quanto mais a gente escreve, mais fácil vai ficando escrever. Isso é um truísmo, né, uma verdade para quem trabalha com linguagem. Como é uma tecnologia, eu preciso aprender a tecnologia, eu preciso exercitar essa tecnologia. E aí isso vai ficando cada vez mais automatizado e cada vez mais fácil para mim. Agora, uma coisa importante que a gente precisa entender é que a língua é uma coisa muito rica. Às vezes, muito mais rica do que a gente imagina e que ensinam para a gente na escola. Porque qual é a função da escola? Vamos pensar um pouquinho. Por que a gente vai para a escola e estuda a língua portuguesa e por que tem gente que sofre quando estuda a língua portuguesa na escola? Porque a gente tem o que a gente chama de variantes da língua. Uma delas é a oralidade. Mas a gente falou o que ele fala. Assim, pois é, beleza, economista, tranquilo. Só que existe uma outra variação da língua, outra variante da língua, que é chamada de norma padrão da língua. Que não é a oralidade. Apesar de todo mundo ter oralidade de fato, a norma padrão geralmente está associada à escrita, que é uma tecnologia, que eu tenho que aprender. E onde é que eu vou aprender isso? Na escola. A função da escola, na verdade, é essa, é ensinar a norma padrão, que é a norma de investimento. Antigamente se chamava norma culta. Isso já se desconstruiu na linguística. Porque norma culta pressupõe que a outra é inculta. É menos importante. Não é menos importante. Mas depende de onde eu estou falando. Para a linguística, não tem certo e errado. O que tem são variações, sabe, adequadas e inadequadas. Estou lá na feira, vou comprar peixe, vou chegar para o cara e vou dizer, por gentileza, qual a remuneração pecuniária que Vossa Senhoria gostaria de receber de cada pescar? O cara vai me enfiar a faca, meu. Pega do leve, toma. Fiado de jaraqui, R$35, cada jaraqui. Lá vai dizer, quanto está para quanto é fiado de jaraqui? O papo é esse. Porque lá a oralidade é adequada. Mas se eu compro um produto, sei lá, de uma loja, na bemol está em alta. Na bemol, lá na bronca da bemol. Compro uma coisa lá numa loja. E dá problema, eu chego na loja, às vezes a loja diz assim, por favor, escreva, o que aconteceu, relate aqui qual é o problema do produto. Não dá para chegar e colocar assim, aí, geritão, é o seguinte, passa. Estava vendo a televisão, a bicha pipocou. Fudeu. Não dá para falar isso. Por quê? Porque esse é um registro que requer língua padrão. Aí eu vou falar, exato, gerente. Adquirir o produto tal, dia tal, mesmo precisão de feira. É outra linguagem. E essa linguagem padrão, a gente não tem. A gente vai aprender na escola. E às vezes os professores complicam, ainda bem que cada vez menos, e acham que ensinar língua padrão, norma padrão, é ensinar gramática. Aí lá vai a gente estudar oração coordenada sintética interpretativa, 27 funções da palavra aqui. Tá? Pelo amor de Deus. Não é isso. Eu tenho que fornecer para o aluno, como professor de língua portuguesa, as ferramentas para ele acessar a norma padrão, porque essa é a norma dos jornais, dos livros, da universidade. É a norma que a gente chama de norma de investimento. Por isso que é norma padrão. E eu não tenho, eu preciso, e é a escola que vai me dar isso aí. É ela que vai me ensinar. E é inteligente a escola e o professor que fazem uso da língua que o aluno já tem para poder ensinar aquela que ele vai precisar. Eu tive uma aluna, uma vez, que ela chegou e disse para mim, professor, estou para desistir. Ela dava aula numa escola na Zona Leste, né? Eu disse, por quê? Não, porque eu trabalho em redação para os alunos. E não dá, não flui, não anda a coisa. Eu digo, olha, eu
primeira coisa que a gente aprende na licenciatura, nos cursos que formam professores, é que você tem que fazer uma aula significativa. Tem que ter significado para o aluno. Cara, se não for atraente, como você vai competir com a internet? Todo mundo com o celular na mão, com coisa bem mais interessante na sala de aula. Então é muito complicado o professor fazer uma aula que seja mais interessante do que a internet. Começa por aí. E a gente precisa fazer algo que seja relevante para o aluno. Isso é uma palavra que eu sempre bato muito com os alunos de letras quando a gente está trabalhando metodologia, esse tipo de coisa. Aí eu disse para ela, o que é relevante para os seus alunos? Professor, é uma zona pobre onde eu dou aula, né? As pessoas, elas têm assim, baixo poder aquisitivo, baixa escolaridade, muitos de lá são galerosos, né? Eles vão para aula à noite, assim, mas a linguagem, você vê pela linguagem, tem uma linguagem toda própria. Então usa isso, experimenta usar isso, é o que eles têm, né? Mas como assim? Experimente faz o seguinte, peça para eles contarem uma história, e aí eles vão usar a realidade. Né? Tem aqui na frente, quando eu estou aqui, sempre no final de semana. Final de semana a gente foi bater um futebol, e aí, cara, deu B.O. Deu B.O. porque o cara lá chutou o outro, deu na canela do outro, detonou o outro lá. E aí já tinha uma bronca, porque o cara já pegava a mulher do outro, ele aproveitou o futebol para. Aí o cara tentou contar essa história. Aproveitou o futebol para tirar a diferença dele, deu uma picuda na canela do cara, aí o outro foi lá, pegou uma peixeira, voltou, ticou o cara todinho. Aí contou essa história, né? Aí isso depois ela me contando que ela fez isso, essa experiência, ela veio maravilhada. Funcionou. Por quê? Aí ele contava essa história, ela disse, legal a história de vocês, agora vamos escrever essa história. Nós vamos jogar futebol e o fulano ticou o outro. Não, peraí. Jogar futebol, dá para falar. Ticar o outro. Pegar a faca e ticar. Ok, a gente entende. Mas não dá para escrever. Porque na escola a gente está exercitando a norma padrão. Isso não cabe na norma padrão, não é adequado para a norma padrão. É adequado para o futebol. Lá no campinho, beleza, funciona, está todo mundo funcionando, se comunicando. E ela começou a fazer essa transposição para os alunos. Para que eles pudessem então acessar a norma padrão. Transformar uma linguagem oralizada, que é o que o aluno tem, como ferramenta para apresentar a norma padrão, que é o que o aluno precisa na escola. Então, essa escola inteligente, esse professor inteligente, é o que vai dar repertório para o seu aluno, para ele poder circular nas várias situações de língua. Eu costumo usar muito a metáfora de que língua é roupagem. Língua é roupa. Se eu estou na feira, eu uso uma roupa. Se eu estou no casamento chique, eu uso outra roupa. Se eu vou para o flutuante, eu uso outra roupa. Eu posso ir para o casamento vestido de Batman? Posso. Mas vai ter um efeito. Imagina lá, quando o cara chega de Batman lá. Língua é a mesma coisa. Se eu usar a norma padrão onde ela não é desejada, vai ter um efeito, como o efeito do cara na feira perguntou da Vossa Senhoria quando buscava pescar. É um efeito. É um efeito de algo estranho. Não está legal essa parada. E o inverso também. Uma situação mais formal, estou apresentando o meu TCC, estou apresentando um trabalho no congresso, o que se espera é que eu use a norma padrão. Eu não uso a minha oralidade informal. Lá embaixo, depois do café, conversando assim, mas o trabalho está muito complicado, porque não, parada é seguinte. Aí você fala das linguagens, você deixa porque lá você usou a norma padrão, porque a norma existe. Então é isso. O que a gente precisa, portanto, é ter um guarda-roupa linguístico. É saber usar qual roupa você vai usar para ser adequado na hora que a situação exigir. E a gente está falando aqui de variantes de língua, né? Então, vamos pensar em duas coisas. Norma padrão, que é a norma de investimento, que é aquilo que a escola vai trabalhar com o aluno, para fornecer para o aluno. Né? E para isso existem várias formas de trabalhar legal. Tem professores que trabalham muito legal. Os gêneros, por exemplo. Né? Vai haver. E as normas não padrão. Elas são não padrão porque elas não são a norma de investimento, não é a linguagem que você vai usar no seu TCC, não é a linguagem que você vai usar no artigo que você vai escrever, né? Não é a linguagem que você vai usar no trabalho que você vai apresentar na faculdade. Mas ela não é menos importante.
parte da nossa identidade, e é o que a gente tem de oralidade. Então a gente precisa primeiro quebrar um pouco desse preconceito linguístico contra a oralidade, contra a forma de falar, né? Mais informal, mais cabocona, né? No nosso caso, assim. É um repertório de Cristo isso. E a gente precisa, essa frase do Bechara, Evangelho Bechara, que é o gramático, a gente tem uma frase que eu adoro, que diz assim: nós precisamos ser poliglotas na nossa própria língua, saber quando usar a norma padrão, saber quando ser informal, sabe? Eu sou professor, mas a coisa mais chata do mundo é a gente estar ali na cantina batendo um papo, a pessoa fala: e aí, tu vai pra festa? Aí, tu vais. Pô, não é nem, todo mundo é refrigerante, meu. E é. Porque o efeito do uso inadequado da língua causa estranheza, seja para lá ou para cá, se informal usado para informal ou informal usado para informal. E a gente é fluente numa língua quando a gente consegue fazer essa troca de novo para não ficar inadequado no local, né, que precisa que a gente use determinado tipo de linguagem. Aí o exemplo, por exemplo, estou afim de um pebol e uma serva. Ué, o falante fluente da língua portuguesa tem isso, né? Mas na norma padrão eu estou querendo jogar futebol e receber. Tem situações como exigir a norma padrão, e eu tenho que fazer essa calculação. E quanto mais rápido, como falante, eu perceber que eu preciso ter esse repertório, e preciso exercitar a capacidade de saber quando usar, mais fluente na língua possível. E mais valorizado como sujeito social eu consigo. Porque as pessoas respeitam quem sabe usar a língua. Isso é um negócio muito bacana. As pessoas admiram quem sabe usar a língua de uma forma adequada. Eu não estou falando usando uma padrão, não. Eu estou falando de formalidade também. Porque às vezes a gente vai comunicar precisa ser normal. Com quem a gente vai conversar? Estou conversando com vocês aqui, vocês são alunos de história, estão na faculdade, no superior. Às vezes me chamam para falar sobre linguagem, programação de reis, programação de linguagem, em escola de educação básica. Lá o papo é outro, é outra linguagem que eu uso com eles. E aí eu procuro ser relevante, fazer minha tarefa de casa, aquela coisa assim. O que essa moçada está curtindo hoje, bicho? Termo de música, né? O que eles estão vendo na televisão? Aliás, não veio mais televisão. O que eles estão vendo nos canais do YouTube, nos podcasts que ouvem? No TikTok, qual é a moda, qual é a última trend no TikTok? Eu faço a pesquisinha e quando eu vou falar para eles, eu levo tudo isso aí. Pô, esse cara fala a nossa linguagem. É isso que é ser significativo. Né? História de licenciatura, né? Então, vocês serão professores também, já são outros, né? Eu achei muito interessante o que você falou sobre preservar e utilizar a linguagem como uma roupa, porque até a relação das gírias, uma forma de falar fora do que era chamado de história como normativa, também é uma forma de preservar a história. A gente tem uma forma muito forte disso, por exemplo, no Pará. Lá eles tinham muito, e eles usam muito tu vais, tu vens, tu queres, tu podes. E isso acontece porque eles foram colonizados majoritariamente por portugueses. Os portugueses tinham muito e usam muito o tu. Então a gente não tentar impor as normas da nossa língua portuguesa em cima da linguagem do outro é uma forma de nós, como licenciados, professores e historiadores, de pessoas dentro do mundo e da cultura, preservarmos a história. Você tem razão, assim, a gente precisa ter uma pegada inclusiva, assim, né? E não excluir. Né? Excluir as pessoas, a gente tem que incluir. De alguma forma, na linguagem, no trabalho com uma história, na sala de aula. O coitado do Paulo Freire sofreu muito, né, com o bolsonarismo e tal, né? Os caras não sabiam nem quem era, tal, ele dava porrada no Paulo Freire, estava lá no todo mundo, puta, né? Levando pancada direto, mas o Paulo Freire, ele escreveu um negócio muito legal, né, num dos livros dele, que ele assim, se o aluno não sabe tudo, ele não ignora tudo. Ele tem coisas a trazer, e um professor inteligente é aquele que valoriza aquilo que o aluno tem no seu processo de sala de aula. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E uma boa aula, já que a gente está falando aqui de licenciatura, de sala de aula, é aquela que começa com o conhecimento do aluno, fala o que tem que falar e devolve para o aluno de uma forma significativa aquele conhecimento. Tem que ser relevante nesse sentido, né, que a gente está falando.
história, a nossa história aqui, do português oral amazonense, ela é muito particular, é diferente da história do paraense, é diferente da história do gaúcho, é diferente da história do carioca. Por que o carioca chia muito também? Porque a presença portuguesa foi muito grande lá, claro, a gente sabe, né? A corte veio para lá e se estabeleceu lá, e esse chiado, né, que também veio para o norte, de certa forma, no Pará e mais aqui também, em Manaus, a gente chia também, e às vezes confundem a gente com carioca, apesar do cantar ser diferente. Às vezes eu disse, você é carioca? Não, Manaus. É porque a nossa história é assim, a nossa linguagem é composta exatamente da herança do português europeu, que deu a base da nossa língua, mas a gente recebeu também muita influência dos nordestinos, que vieram para cá no primeiro ciclo da borracha, no final do século XIX, e depois no segundo ciclo da borracha, na década de 40, quando teve a Segunda Guerra Mundial, e Getúlio Vargas disse assim, bom, você quer ir para a guerra, participar da guerra? Não, mas você pode ser um soldado da guerra, mas ó, em vez de ir lá para a Itália lutar, você vai para a Amazônia, vai ser soldado da borracha. Daí o nome soldado da borracha, né? Então muitos cearenses vieram. São João Mestimon, no livro dele, né, sobre a Amazônia, conta essa história assim, muito legal, para vocês que são da história, né? É um livro da editora, sobre a Amazônia. Ele conta assim, ele diz assim, que os cearenses vieram aos montes, saindo do porto de Pecém, na Fortaleza, e eles recebiam o kit, era uma calça jeans, maço de cigarro, o que era? Tinha mais uma coisa, eu não lembro agora. Era o kit. Então, assim, na década de 40, muitos nordestinos, principalmente cearenses, vieram para cá, para ir para os seringais, aqueles soldados da borracha, e trouxeram a cultura e o vocabulário deles para a gente. Então, ó, escangalhado, esculhambado, engilhado, todas essas palavras são heranças do português nordestino, que a gente usa aqui. Encangado, não encangado no outro lado. Eles trouxeram para a gente. Além disso, a gente tem uma particularidade, que é a presença da linguagem indígena, que é muito forte. Aí a gente recebeu expressões de carne de bubuia, né? Fulano está só um cuí de mar. Cuí é pó. Eles têm pira-cuí, pira-peixe, cuí, pó de peixe, aquela palavrinha, né? E a gente recebeu essas expressões, carapanã, flecha voadora, bubuia, vem de um buia, que é flutuar, que é o que a cobra faz em cima da água, então vou ficar de bubuia. E essas coisas vão sendo incorporadas na língua por conta da história da língua, porque língua é história. E essa é a oralidade, mas aqui a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de quê? De tecnologia da escrita. Mas eu não posso desconsiderar o que meu aluno traz, que a pessoa que eu estou conversando tem linguagem, para ser inclusivo, né? E para ter uma comunicação efetiva. Olha só, uma coisa vai variar aqui, um negócio que eu acho muito legal aqui. Olha esse parágrafo escrito por um cara na tese de doutorado. Vamos lá. O disacarídeo de fórmula C12H22O11 obtido por meio da fervura e da evaporação de H2O do líquido resultante da pressagem do caule da gramínea Saccharus officinarum, dizer que qualquer outro tipo de processamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sob a forma geométrica de sólido de reduzidas dimensões e arestas retilíneas, configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura, e submetido a um toque no órgão do paladar de quem se dispõe a um teste organoléctrico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas. Isso sugere a impressão sensorial equivalente àquela provocada pelo mesmo disacarídeo em estado bruto, que ocorre no líquido nutritivo da alta viscosidade, produzido nos órgãos especiais existentes na ápice manifesta. No entanto, é possível comprovar experimentalmente que esse disacarídeo, no estado físico e químico descrito e apresentado sob aquela forma geométrica, apresenta considerável resistência a modificar apreciavelmente suas dimensões quando submetido a tensões mecânicas de compressão ao longo do seu eixo, em consequência de pequena capacidade de deformação que lhe é peculiar. Caramba, que cara comigo é essa? Você olha e diz, isso é português? Tem certeza? Claro que aí você tem um registro acadêmico técnico na área de química, né? Quem é da área vai olhar e dizer, a minha cunhada é farmacêutica. Toda vez que a gente fala
nome de princípio ativo de remédio, que não é farmacêutico, você tem que ler bem devagar. Então, porque o cloridrato de felomenotantamina. E ela ri da gente, porque para ela falou, mas ela trabalha com isso, essa linguagem do povo dela, porque ela tem influência nisso. A gente não tem, a médica falou para mim, sulfato de fluorofluorina. É mais ou menos isso, é jargão, né? Então aí a gente tem doutorado, mas a gente pode simplificar essa parada aí, a gente pode fazer esse negócio ficar mais, tá bom? Agora passou de vez. Nada que não vai sair muito tecnologia. A gente pode melhorar aquele texto lá, né? No nível de mestrado agora. A sacarose extraída da cana-de-açúcar que ainda não tenha passado pelo processo de purificação enzímica, apresentando sob a forma de pequenos sólidos tonopiramidais de base retangular, impressiona agradavelmente o paladar, lembrando a sensação provocada pela mesma sacarose produzida pelas abelhas em um peculiar nível de espécie. Entretanto, ela não altera as dimensões lineares, as suas proporções, quando submetida a uma tensão axial em consequência da aplicação de compressões equivalentes ao fósforo. É o mesmo texto. É o mesmo texto, só que tem níveis linguísticos diferentes. Né? Lá no doutorado, o pessoal está químico e tal, aqui eu já fiz um negócio mais acessível. Né? Nível de graduação, mesmo texto ali. O açúcar, quando ainda não submetido à refinação e apresentando-se em blocos sólidos de pequenas dimensões de forma tronco-piramidal, tem o sabor deleitável da secreção alimentar das abelhas. Todavia não muda suas proporções quando sujeita a compressão. Então dá para simplificar mais. Vamos para o ensino médio. Açúcar não refinado, sob a forma de pequenos blocos, tem sabor agradável do mel, porém não muda de forma muito pressionada. Gente, é o mesmo texto, só que a gente vai estudando, vai deixando a coisa mais fácil, vai usando a linguagem, vai usando os recursos. No ensino fundamental é mais fácil ainda. Açúcar mascavo, tijolinho com sabor adocicado, mas não é nem macio nem flexível. Aquele textão foi enxugado assim. E no popular, é isso. Rapadura é doce, mas não é mole não. São níveis de linguagem. É disso que a gente está falando. Né? Na hora que eu faço uma tese de doutorado sobre isso, eu tenho que escrever de acordo com aquele gênero acadêmico. Ele vai exigir certa formalidade, certa linguagem e tal. Na hora que eu estou conversando, bicho, rapadura, eu estou mais mole não, está pensando o quê? Na oralidade resolveu, cara. Não precisa de sacarídeo, não sei o quê. Tá? É adequação. Então, linguagem é adequação. Vamos voltar lá. Se eu consigo aqui ser tranquilo. Para voltar. Então, vamos falar do processo de escrita, né? Já que a gente está falando que é uma tecnologia e a gente precisa se apropriar dessa tecnologia, como é que ela funciona? Grosso modo, a produção textual vai se concentrar na norma padrão, que é a norma de investimento. Ah, mas eu posso escrever de forma informal. Pode. O que caracteriza a formalidade ou a informalidade, o padrão ou não padrão, não é o fato de ser falado ou de ser escrito. É a característica da linguagem. Por exemplo, William Bonner, do Jornal Nacional, ele usa a língua padrão. Ele usa a língua padrão, a falada. Né? Ele diz assim: e aí, beleza? Vocês hoje, como é que está aí? Pessoal de casa, tá tranquilo? Legal? Bacana? Sussa? Não. Boa noite. Ele usa a linguagem padrão oralizada. Nas redes sociais, a
a gente usa a linguagem oral escrita. A maioria das vezes. Né? A maioria das pessoas. Tem gente que gosta de ser extremamente exigente consigo mesmo, que escreve lá usando a norma padrão na rede social, fica estranho pra caramba, né? Tem rede social é comunitária, ela está. Né? Pô, show, valeu. Né? Você faz aqueles comentários lá e quase sempre na informalidade. É escrito, mas a linguagem é formal. Então isso é outra coisa importante para a gente saber, né? E não é pelo fato de estar escrito que está necessariamente em norma padrão. Não, depende da roupagem. A roupagem exigida numa rede social, por exemplo, no comentário lá, TikTok, no Instagram, é da informalidade. Escrito. Né? Escrito. Quando não colocar no comentário gravado, porque depois de colocar no comentário gravado, todo mundo vai comentar. Né? Gravado. O moçada não gosta muito, né? Prefere visual, prefere mais o gráfico, prefere mais o áudio. Sempre funciona para essa geração. E não é nada ruim em relação a isso. É assim, a coisa está mudando. Vai funcionando assim. Mas normalmente, quando a gente fala em produção textual, a gente pensa em utilizar a norma padrão, que é a norma de investimento. E eu estou usando esse termo norma de investimento, por quê? Porque é a norma dos jornais, dos textos, dos livros, dos trabalhos acadêmicos, da universidade, do jornalismo. É a norma padrão. Né? E como é que a língua se organiza? Vamos pensar. Outra coisa importante para a gente entender é o conceito de gênero textual. Porque a língua se organiza em gênero textual. O que é um gênero textual? Uma tese de doutorado é um gênero textual. Significa que ali tem uma forma, ali tem uma linguagem que se espera, você tem que referenciar com a BNT. Aquele gênero tem todas as suas regras para funcionar e ser efetivo. O meme é um gênero textual. Então, o meme geralmente inclui o quê? Uma figura, né, de algo que viralizou, com uma frasezinha escrita. Essa é a característica de um meme. Então, para o meme funcionar, geralmente tem que ter uma figura e uma frasezinha, né, daquele jeito. Um tweet do Twitter é um gênero, porque você tem uma forma de escrever ali, que as pessoas esperam que funcione. Então, o que a gente tem que exercitar? Primeiro, conhecer os gêneros que a gente vai usar comumente, porque os gêneros são infinitos. Uma faixa é um gênero, um cartaz é um gênero, um folder é um gênero. Toda forma de organização de linguagem é um gênero. Uma apresentação de PowerPoint é um gênero. Então, são coisas que as pessoas esperam que estejam ali para poder comunicar. E quando elas não estão, elas causam de alguma forma. A língua se organiza em gêneros textuais. Então, gênero é isso, né? E aí a gente está falando aqui de quê? De que o gênero tem uma organização formal, tem uma forma e tem uma linguagem própria. Betzbel, jornalista aqui prestigiando. O jornalismo, por exemplo, uma matéria de jornal é um gênero. Então, tem toda uma técnica ali. Você tem o título, né? Aí você tem o lead. Dentro do lead, aquela parágrafo inicial ali, tem toda uma técnica do que tem que aparecer no lead, a informação básica. Aí tem o texto da matéria. No texto tem lá que aparece um personagem. São técnicas que jornalistas aprendem na faculdade, desse gênero específico. Para você ser um bom jornalista, você tem que conhecer a técnica e exercitar essa técnica, desse gênero. Para a gente ser um bom social media, eu tenho que conhecer como é que funcionam as redes sociais. O Facebook funciona de um jeito, o Twitter é de outro jeito. O Facebook existe. TikTok é outro jeito, é outra coisa a linguagem de TikTok. Né? E quem usa, sabe porque está ali no jogo do dia a dia da linguagem. Quem não usa, né, vai olhar e dizer, entendi não. Porque tu é velho, tu é terceira geração. Tu não entendeu o TikTok. Eu estou falando de TikTok, eu me amarro de TikTok, só dou um momento de TikTok. E o algoritmo é legal, né, porque ele vai te dando aquilo que você gosta de ver. Né? Eu tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 15 anos, que ela diz, pelo amor de Deus, teus vídeos de TikTok são tudo. É todo aqueles vídeos engraçados, aqueles vídeos de chorar, sabe? Aqueles militares que voltam e contra a filha, que fazem sofrer na quadra. Eu me emociono, eu começo a lagrimar, sabe? E o For You delas é outra coisa. Claro, por quê? Porque circula de uma outra forma, né?
linguagem diferente, porque nós somos sujeitos diferentes. Significamos a linguagem de forma diferente. E tudo bem ser diferente, essa que é a frase. Só que a gente precisa saber que quando a gente usa uma linguagem em determinado local, para determinada coisa, ali tem um gênero. E se eu quiser comunicar de forma eficiente, eu preciso conhecer esse gênero. E a linguagem escrita, que vai privilegiar a norma padrão, né, como por exemplo um texto acadêmico, tem uma técnica, tem uma forma, e eu preciso exercitar essa forma para ser um sujeito de linguagem eficaz nesse processo. Então vamos lá, para escrever bem. Primeira coisa, eu preciso planejar o processo de escrita. Cara, não tem esse negócio assim de dizer, bateu a inspiração, incorporei, Machado de Assis para escrever. Não existe isso. A gente precisa planejar. Eu vou escrever um texto tal coisa. O que eu vou colocar nesse texto? Isso. O que eu vou deixar de fora? Tem um pré-planejamento e com o tempo, primeiro você começa, legal, vou colocar aqui ideias principais, 1, 2, 3, ideias acessórias, essa. No começo eu anoto, eu vou fazendo isso, até o quê? Até eu aprender a escrever, porque aí já funciona na cabeça. Né? Na hora que vou começar aqui com as ideias principais, com o tempo você vai automatizando esse processo, como é dirigir, por exemplo. Eu começo a dizer, passa a primeira, você vai, olha pra frente! Depois você está lá conversando, trocando raio, respondendo WhatsApp, o que não é recomendável, mas assim. Depois que você automatiza um processo de direção, a coisa flui, vai embora. A escrita também. Mas eu preciso planejar. Como uma boa aula, eu preciso planejar. Aconteceu que eu não teve tempo de planejar, não deu uma aula, improvisei, a aula foi do cacete. Acontece. Mas é exceção. É exceção. A boa aula é planejada. O bom texto é pensado, planejado. Então a gente precisa planejar o processo de escrita. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente precisa conhecer as normas da língua padrão quando a gente escreve. Saber que aquele vocabulário, por exemplo, cabe na língua padrão, aquele outro não cabe. Aquela expressão cabe, aquela não cabe. Para o meu trabalho de TCC, eu tenho que escrever de um jeito que não é o mesmo jeito de eu estar conversando na cantina explicando o meu trabalho com o colega. Eu preciso conhecer as normas da língua padrão, porque essa é a norma de investimento do texto escrito. É isso. E aí eu preciso saber circular também nos gêneros da língua. Se eu estou fazendo um folder é um gênero. Então, semana de história, dia tal tem atividade tal. Eu tenho que colocar qual é a atividade, quem é o responsável da atividade, qual é o local da atividade, qual é o horário da atividade. É o mínimo que se espera. Eu estou falando de folder, mas assim, folder é uma possibilidade pra caramba, né? Porque hoje é card, né? Mas é um card do Instagram. Então, nesse card tem que ter essas informações. É isso? E o Instagram, por exemplo, tem que resolver um problema seríssimo que é permitir link, que não permite, link na bio, ninguém aguenta mais isso. Então tem que permitir comentário com link. Okay. Então já é o sujeito de linguagem requerendo mudança na língua, daqui a pouco eles mudam, né? O Twitter está maior bronca no Twitter agora, porque o Twitter, para o pessoal que é verificado, eles aumentaram a quantidade de caracteres que está parecendo textão. Eu chamo de textão, que são textos, 2 parágrafos, na verdade. O Twitter é textão. Meu Deus, quem vai ler tudo isso? Tudo isso são 2 parágrafos. Né? Se a gente segue o filme, vai ler um textão. Tem gente que assim, sofre para seguir um filme, né? Aí quando ele olha, meu Deus, textão. Liberaram o textão para mim. Aí eu fui experimentar e tal, aí porrada. Meu Deus, não pensa nas pessoas que leem isso. Gente, é um filme desenrolado só, né? Se você for pensar. Mas é aquela coisa da linguagem imediata das redes sociais, tem que ser curtinho, tem que ser direto e tal, por isso que causa esse efeito, né? A gente entende. Mas a gente precisa então saber circular no gênero da língua. Fazer o TCC tem uma linguagem específica. Eu odeio a BNT, bicho, mas é a regra do jogo. Você quer ter um trabalho legal, bem valorizado, bem avaliado, TCC, você tem que seguir a BNT. Não quero seguir a BNT. Pague o preço de Batman no casamento. Entendeu?
A banca vai pegar no teu pé. Cadê a referência? Por que você não colocou a referência aqui? A referência está errada, fora da ordem. Roberto. Vão pegar no seu pé, porque tem uma norma de funcionamento ali. Né? Então a gente tem que saber circular o gênero da língua. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um card para botar no Instagram lá do centro acadêmico, é uma coisa. Né? Eu vou fazer um trabalho que o professor Davi pediu, tá? Eu tenho que entregar e tem que ser norma padrão, não dá para. Né? É outra coisa. Eu tenho que conhecer esses gêneros pelos quais eu circulo. Eu não preciso conhecer todos, porque eu não circulo em todos, mas com os quais eu trabalho, é de bom tom que eu conheça, né? E exercite. E aí, a gente, conhecendo gêneros, a gente vai praticar a noção de adequação. Isso está adequado, isso não está adequado. Muitas pessoas acham que o textão de 2 parágrafos do Twitter não é adequado, né? Porque é novidade. Até que as pessoas acostumam e tal, se vão acostumar. Mas a sensação para muita gente é de inadequação. Tipo assim, está virando Facebook. As pessoas falam, não virou Facebook agora esse negócio? E o Twitter tem uma característica do gênero Twitter, né? As pessoas são muito azedas. Elas são muito azedas. A personalidade do Twitter é azeda. Então as pessoas já chegam solando, assim, pisando no teu pescoço, assim, para falar do textão e dizer assim, quem é esse bosta aí que está escrevendo o texto desse tamanho que não pensa nas pessoas? Esse cara sou eu. Aí vem hate de todo lado. Mas eu gosto do Twitter, eu gosto muito da interação do Twitter. Mas tem esse lance de linguagem, mas eu gosto por causa disso, né? Primeiro, porque eu lido com linguagem. Segundo, porque eu sempre gostei dessa relação de tecnologia com linguagem, pra vocês terem uma ideia. A minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1997, foi sobre o uso da internet por ensino. 97, a internet estava chegando aqui. Quando eu apresentei meu título na sala, no mestrado, teve muita gente me disse, Inter o quê? Eu não sabia o que era internet. Então eu sempre gostei de tecnologia, eu gosto dessas três. Tá? CUT, você sabe o que é o CUT? Planejando meu processo de escrita, conhecendo as normas da língua padrão que eu tenho que utilizar para ser eficaz, saber circular os gêneros dessa língua, né? E praticar a noção de adequação, leva a gente a uma conclusão de que escrever é resultado de muito trabalho sobre o texto. De novo, não existe essa incorporação do Machado de Assis. Vou escrever meu trabalho aqui, né, para o Balcão. Mariana Monteiro Baixolinho. Essa parada não. Eu tenho que planejar. Eu tenho que dizer, bom, o que entra aqui, o que sai, o que fica aqui fora, não vai dar. Putz, Vila, o trabalho está com 30 páginas, não pode, não tem tudo isso. Enxugar, tira o quê? É um trabalho infernal sobre o texto. Escrever realmente, como diz aí o Snoopy, né? Era, e para, peso, era uma, para, peso, era uma, para, era uma, era, aí ele diz lá, né? Escrever dá muito trabalho. É isso mesmo, escrever dá muito trabalho. É um trabalho de planejamento. É por isso que a gente não dá para ver, pô, cara, vamos tomar um litrão ali, não sei o que hoje, não, aí, pô, tem que entregar o trabalho. Não, vai, na véspera. Aí os caras chegam na balada, depois está no trabalho, o trabalho dá muito. Aí chega, vou escrever. Aí senta lá no computador e escreve, acha que está legal. Não vai ficar nunca legal o texto. Porque não é improviso. Ninguém é repetista, pô. Repetista é que improvisa, nem improvisar, né? Sabe, tem toda uma técnica ali. Mas texto é trabalho, texto é suor. Né? E essa é a arquitetura da escrita. Vamos lá, eu acho que, assim, quer dizer que essa é a regra geral? Tem que seguir esse negócio? Não, isso não é uma edição que é perfeito. Isso é uma sugestão de organização. Né? E normalmente o texto organizado assim funciona. E com o tempo a gente vai pegando o que a gente chama de estilo próprio. Aí você vai dando a sua cara, né, particular ao texto. Tanto é que tem autores que você lê o texto e diz, isso aqui é como eu estava escrevendo. Você olha e você sabe. Né? Quem escreveu o quê? Porque ele tem um estilo. Embora ele use a tecnicalidade, né, da estrutura que a gente deve seguir no texto, tem essa coisa muito particular da individualidade que a gente chama de estilo, né, linguagem. Que você dá a sua cara, né, o seu perfume. Enfim. Primeira coisa, então, é o pré-texto. É o planejamento. Tem que fazer um texto? Tem. Então eu vou para o meu pré-texto.
Primeiro, qual é o objetivo desse texto? O que eu quero com ele? O que eu quero alcançar? Eu quero escrever um texto para mostrar. Vocês tiveram a oportunidade de assistir Cabaré Chinelo? A peça fantástica, tá? Não percam, vão assistir. Cabaré Chinelo é uma peça que está em cartaz ali no teatro. Ali é o teatro, esqueci o nome do teatro. Gebes Medeiros. E ela foi montada por uma companhia de teatro aqui, baseada num texto histórico, de uma dissertação em andamento. E na dissertação, qual é a pesquisa? A pesquisa é sobre as prostitutas da Belle Époque, em Manaus, do Cabaré Chinelo, que é o Cassina lá, que hoje é um centro cultural aí, que a prefeitura reformou e tal, ali perto da prefeitura antiga. E aquilo ali foi um hotel, e depois funcionou como cabaré e tal, e tinham então as figuras, as prostitutas da época. E nessa dissertação de história, do programa de história, foram resgatadas essas figuras, essas mulheres que eram as prostitutas da época. E essas figuras foram transformadas em personagens na peça, que não é baseada em fatos reais. E essa peça é fantástica, é muito legal. Quem escreveu essa dissertação pensou assim: qual é o meu objetivo ao fazer essa dissertação? É mostrar a presença da prostituição na Belle Époque, de como essas mulheres faziam parte da cultura de Manaus daquela época. Provavelmente foi esse o objetivo. E depois foi apropriada por peça, transformada, claro, no roteiro e tal. Quando eu vou escrever um texto, qual é o meu objetivo do texto? Eu quero escrever um texto que convença, que mostre como as políticas governamentais, ou a falta dessas políticas governamentais, quase levam os Yanomamis à extinção, por exemplo. Esse é o objetivo. Ora, se eu tenho esse objetivo, o que eu vou trazer? Eu vou trazer quem são os Yanomamis, quais os problemas que eles enfrentam, por que eles quase morrem, o que o governo deixou de fazer, não fez, o que o governo anterior permitiu, por exemplo, garimpo, falta de assistência de saúde, eu vou ter que trazer coisas em função do meu objetivo. Então eu preciso definir um objetivo. Todo texto bom tem um bom objetivo. Aí, depois que eu defino o objetivo, eu vou fazer uma hierarquização, ou seja, eu vou hierarquizar os tópicos, os assuntos que vão entrar ali. Eu dei o exemplo agora dos Yanomamis. Eu quero escrever um texto, uma matéria, sei lá, de jornal, ou um texto acadêmico, que mostre, fale um pouco da história dos Yanomamis, de como eles foram deixados de lado, como eles sofreram por falta de ações governamentais e como eles podem ser salvos dessa tragédia com ações governamentais. É isso que eu quero, esse é o meu objetivo, falar sobre isso. Aí eu vou dizer, bom, mas eu tenho que falar sobre o quê? Eu tenho que falar sobre as políticas governamentais, eu tenho que falar sobre a ocupação ilegal das terras pelos garimpeiros, eu tenho que falar sobre a falta de assistência à saúde, que o governo do Estado tinha que prover e deu. Tinha que falar do papel da FUNAI, que foi instrumentalizada politicamente, aí acabou não fazendo o seu papel. Tem um monte de coisa para falar. Ok, você tem um monte de coisa para falar, mas tem que ver o que é mais importante falar e o que é menos importante. É isso que a gente está chamando de hierarquizar. É colocar numa lista as coisas que... Essa tem que aparecer, essa aqui vai aparecer se der. Se tiver tempo ou se tiver espaço no texto para isso. O meu objetivo é ter uma lista de tópicos a falar, e aí eu vou fazer o meu plano de escrita, que é organizar o desenvolvimento. Cara, todo mundo ouviu isso um dia na vida. Você vai fazer um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. É o que a gente conhece tradicionalmente como modelo ITC. O que é um bom modelo? É o que a gente espera de um texto. Ele tem uma introdução, que ele apresente para a gente qual é o assunto, que a gente fale sobre esse assunto, desenvolva esse assunto, e que esse desenvolvimento, essa reflexão, conclua de alguma forma apontando para alguma questão. Não tem que reinventar a roda. Esse é o melhor modelo textual. Mas literatura é outro gênero, gente. Esquece literatura. Literatura não... A gente está falando aqui de um texto de um gênero acadêmico, de um texto jornalístico. Literatura, os caras fazem miséria. Literatura, você pega a 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, ele vai e volta, vai para conta, é presente, é passado. Aí, o Imperdível, pensa que é o avô, é o cara que tem o mesmo nome. A construção é
outra literária, não segue esse modelo IDC não. Né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Os bons textos literários, eles têm outra pegada, é outra coisa, por isso que o pessoal tem um curso só de literatura, por isso que tem um mestrado só de literatura, de teoria literária, porque é uma arte. A escrita literária é uma arte. A gente está falando aqui de textos comuns, feijão com arroz. E para o texto feijão com arroz, IDC funciona bacana. Né? Beleza, defini meu objetivo, defini mais ou menos os temas que eu vou usar, né? Organizei mais ou menos o que vem primeiro, o que vem depois e tal. Aí eu vou para o texto. Aí eu ligo o computador, lá vou para o Word ou para o Google Office lá, né? E agora sim, agora eu vou começar a escrever. Aí o cursor fica lá piscando para vocês também. Bora? Aí você vai olhar seu papelzinho, você anotou ali, por exemplo, vou começar a estruturar o texto, e ele sai dali. Quem começa o texto nesse momento vai ter que realmente rezar pela mediunidade, né? Porque vai dar um trabalho maior. Vai esperar e vai invocar o espírito de Arthur César Ferreira Rei para ajudar a escrever. E eu vou escrever então a primeira versão do texto. Ok. Aí vou fazer um texto básico, que é escrever sem quebra de fluxo. Vou escrevendo. Mas eu vou ajeitar. Não ajeita nada não, vai escrevendo, deixa sair a primeira versão do texto. Vai ter um outro momento para você ajeitar o texto, para você fazer as arrumações. Essa primeira versão a gente chama de versão de fluência. A gente escreve, a gente já tem um plano aqui, ó. Então eu tenho que falar, quem são os nanomanos? Os nanomanos, eles pegam a informação aqui, tem tantos habitantes, nanomanos, locais de tal lugar, lá, fiz a primeira versão, os problemas que eu não fiz na primeira versão. A versão de fluência. Está pronto? Está pronto. Calma. Estamos começando. Primeira versão é essa versão que a gente deixa sair sem quebra de fluxo. A gente tem que entrar no texto, vamos viajar, né? Vamos escrever o que der, vamos ver como é que sai. É nessa versão, em cima dessa versão, que a gente vai trabalhar a arrumação do texto. Vai tirar excesso, vai cortar o cabelo, vai fazer uma maquiagem, ele tá ali e tal. Mas eu preciso ter algo em que trabalhar, e essa primeira versão que vai sair, não é à toa de novo, não é do improviso, é do planejamento que eu já fiz antes. É dessa versão que vai surgir o meu texto. Eu vou dar exemplo para vocês. Então, primeiro falar disso aqui. Escrevi meu texto? Escrevi, foi a primeira versão? Beleza. E aí eu vou fazer a minha primeira revisão. Primeira, de várias revisões. Por isso que não dá para fazer de noite, antes da aula, que começa às 8 horas da manhã. Isso não dá. Ou dá, você vai chegar de baixo no casamento, já falei. A primeira revisão é o que a gente chama de revisão estrutural, dentro desse modelo IDC, de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí tem uma coisa que é fundamental da técnica da escrita do bom texto. Todo bom texto, falando de texto normal, estou falando de texto literário, já falei, eu estou parado, texto normal. Todo bom texto, ele vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E ele vai se organizar em parágrafos. O que é o parágrafo? O parágrafo eu passo, eu quebro uma linha de parágrafo quando estou cansado de ler. Não tem nada a ver. Eu ponho uma vírgula quando colocou a capa. Não. Isso são crenças e crendices, superstições que de fato não tem suporte nenhum. Um parágrafo é uma unidade de pensamento. Olha aqui, eu preparei meu texto para os Yanomamis. Aí falei assim, eu vou citar alguns problemas que eles têm. Por exemplo, a falta de assistência à saúde, uma delas. Outra, o garimpo ilegal, eles. A outra, a falta de política da FUNAI. Vou falar sobre essas três coisas. São três ideias diferentes, portanto, cada uma vem num parágrafo diferente. Eu mudei a ideia, eu mudo o parágrafo. Essa é a regra básica. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, rule of thumb, regra de dedão, regra prática. Tem uma regra prática para escrever que é essa. Eu mudei de assunto, mudei o parágrafo. Mudou o assunto, mudou o parágrafo. Eu estou falando do garimpo? Estou. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a falta de assistência à saúde? É outro assunto? É outro parágrafo.
Então a gente vai estruturar um texto assim. A quebra de parágrafo, ela não é se é parágrafo grande, se é pequeno, se está... Não é esse o critério. O critério é a consistência do assunto. Vou falar sobre o problema do transporte coletivo em Manaus, fazer um texto sobre isso. Qual é o problema do transporte coletivo em Manaus? Bom, primeiro, não tem vários modais, né? Transporte coletivo aqui você só tem ônibus, praticamente, né? Coletivo eu acho que só, né? Você não tem metrô, por exemplo, você não tem trem. Então esse é um problema, falta de modais, falta de outros tipos de transporte. Então quais são as opções para quem não quer usar o ônibus, por exemplo? Vou falar disso também. Então qual é a saída para isso? Pode ser táxi, pode ser Uber, né? Pode ser carona, pode ser andar, né? Então duas opções. Então eu peço, o transporte coletivo em Manaus tem um grande problema que é a falta de vários modais, só tem ônibus. Aí eu vou falar disso, e os ônibus aí são precários, são velhos muitas vezes, vivem quebrando, etc. e tal. Vou falar desse parágrafo que eu vou falar sobre ônibus. Uma opção são os táxis, ou Uber, eu estou falando de outra coisa, já estou falando das opções, mudei parágrafo. Essa é a regra, mudei o assunto e mudei o parágrafo. Agora, a gente está falando aqui, ó, esse modelo IBC de introdução, desenvolvimento e conclusão do texto, é um modelo muito útil e válido, mas não é só para o texto como todo, não. Ele também serve para o parágrafo. O parágrafo também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E a introdução do parágrafo a gente chama de tópico frasal, que é uma frase em que eu resumo o assunto do parágrafo. Vamos voltar para o nosso exemplo do Yanomami. Uma das questões muito graves na terra dos Yanomamis é o garimpo ilegal. Falei uma frasezinha e estou dizendo para o meu leitor qual é o assunto desse parágrafo. O que o meu leitor vai esperar ler nesse parágrafo? Sobre garimpo, né? Sobre a contaminação dos rios, né? Sobre a retirada ilegal de ouro, sobre, sabe, os grandes empresários que estão por trás financiando isso. Enquanto eu estiver falando do garimpo, cabe naquele parágrafo. O outro problema é a questão da saúde indígena. É outro parágrafo. Isso é outro tópico frasal. Então a gente deve começar um parágrafo sempre com uma frase curtinha dizendo para o leitor, eu vou falar sobre isso. O problema sério para os índios é a questão da saúde indígena. Opa, frase curtinha, chutinha, legal. E o meu leitor vai dizer, ele vai falar sobre a saúde indígena. E eu vou falar só sobre isso. E eu devo falar só sobre isso naquele parágrafo. Então, mudar de assunto, eu faço outro parágrafo. E começo de novo na mesma estrutura. Faço de novo outro tópico frasal, para falar qual é o assunto. Né? Vou usar as ideias de suporte para o desenvolvimento sobre aquele assunto. E um bom parágrafo, ele vai apontar para o próximo parágrafo. Aí que está o pulo do gato, é aquilo que a gente chama de coesão textual, costura textual. É quando você vai lendo um texto e vai passando de um assunto para outro, nem, né, não passa no quebra-mola, né? Porque tem texto que você está lendo, você tem eita, mudou de assunto aqui. Um bom texto, ele vai fazer um tópico frasal bem legal, vai dizer para o leitor qual é o assunto, vai falar sobre esse assunto, falar das várias ideias lá sobre esse assunto, e vai fazer um fechamento, uma última frase, naquilo que a gente chama de frase de ligação. Eu tenho que arranjar um jeito de ligar esse assunto que eu estou falando aqui com o próximo assunto que eu vou falar. Porque aí eu faço uma transição suave do texto para o outro assunto. Não tem essa sensação de quebra-mola, que eu estou falando. Tá, então vamos lá de novo, mesmo exemplo. Peguei o Yanomami e agora vamos ver até o fim. Estou falando da saúde indígena. Né? Um dos grandes problemas do Yanomami é a questão da saúde indígena. Os postos de saúde foram desaparelhados, não foi recurso para isso, os Yanomamis estão desnutridos, falei tudinho. Qual é o próximo assunto que eu vou falar? Vou falar do garimpo. Aí eu tenho que pensar, peraí, qual é a ligação que eu posso achar sobre essa questão da saúde com a questão do garimpo? Vamos lá, me ajudem aí. Que ligação lógica tem uma coisa com a outra? Bora. Brainstorm, oficina, me ajuda. Vamos pensar, o que tem a ver a questão da falta de saúde dos índios e Yanomamis com a questão do garimpo? Como é que a gente pode ligar esses dois assuntos? Ok, aqui tem um ponto legal. O garimpo ilegal usa substâncias como mercúrio, esse tipo de coisa, contamina a água, e a água vai contaminar o meio ambiente, e os Yanomamis
Então, um povo que trabalha com subsistência, quer dizer, né? Então, pode dizer assim, ó, a questão da saúde pública, né, ela tem uma consequência, ela não acontece à toa, ela vem de algum lugar. Um dos lugares, uma das causas mais fortes, é o garimpo ilegal. Terminei o parágrafo sobre a questão da saúde e já linkei com outro. O garimpo ilegal, aí eu começo o outro parágrafo. Olha só a passagem. Então, a tarefa é uma tarefa mesmo de trabalho, de como que eu vou ligar esse assunto com esse assunto. Eu tenho que fazer isso com todos os parágrafos do texto. Por isso que não dá para fazer na noite interior. Antes de pegar o trabalho. Porque é trabalho, um texto, é trabalho. Ou estou dizendo, eu sei que você seja adepto da escrita espiritual, né? Não dá para fazer um texto bem feito sem trabalhar no texto. Olha, definir o objetivo do texto, definir o que é que eu vou escrever, quais são os assuntos que eu vou tratar, vou colocar cada assunto desse num parágrafo. Cada parágrafo tem que ter uma estrutura, começando com uma frase dizendo qual é o assunto. Falar só sobre o fim. Se eu estou falando sobre a questão da saúde indígena e tal, né? Aí eu posso falar, por exemplo, além do mais, né? Tem muita pista de pouso na terra indígena. Bicho, o que isso tem a ver com a saúde indígena? Está focando agora que isso pode ser um assunto, né, de respeito ao espaço da terra indígena, da demarcação e tal. Mas está falando da saúde. Colocar isso aí, o teu texto vai ficar incoerente. E exatamente são essas duas grandes coisas que a gente avalia nas correções das provas, das redações. Coerência e coesão. Ué, você está falando da saúde indígena e meter outra coisa que não tem nada a ver? Está sobrando, tira. Tem que tirar. Não pode. Ali naquele parágrafo só cabe aquele assunto. E não é só isso, aí eu tenho que fazer aquele tópico frasal, desenvolver e pensar a ligação, fechar esse parágrafo já apontando para o outro. Começa outro parágrafo, tópico frasal, desenvolver frase de ligação apontando para o outro. É esse mecanismo, é assim que funciona. É esse o esquema. Se eu pegar esse lance aí, cara, meus textos vão ficar muito legais de ler. Porque a pessoa vai lendo, ela nem vai sentindo o que ela está lendo. Vai fluindo, é aquele texto que se diz, pô, a gente lê nem sente. Não é um texto complicado de ler, porque ele foi bem organizado. Cada parágrafo, ele vai dizer, o assunto é esse. Vai desenvolver mais aquele assunto, vai concluir apontando para o próximo parágrafo. É assim que funciona. E quando o texto é bem escrito, olha que delícia resumir um texto, olha. Porque a gente parte dos tópicos frasais. Né? E a gente sabe qual é o assunto do texto. Primeiro a gente fala sobre isso, depois fala sobre isso, depois fala sobre isso. Olha que beleza. Você vê o texto todo. Mas quando o texto é bem escrito, nem todo texto é bem escrito. Que texto bem escrito dá um trabalho danado. Vocês que sabem, se vocês sentirem a necessidade de intervalo, vocês apliquem aí. Se deixar fluir, a gente vai enjoar. Então, ó, a primeira revisão é a revisão do modelo. Depois que eu fiz aquela primeira versão do texto, eu vou dizer, peraí, meu tópico frasal está legal? Não, tem que melhorar essa parada aqui. Né? Tem que fazer tópicos frasais que sejam mais claros para o meu leitor sobre qual é o assunto. Tudo que eu falo nesse parágrafo tem a ver com o assunto do parágrafo? Tem, beleza. Não tem, então tira o que não tem. Essa é a revisão estrutural. A frase de ligação, tá beleza? Eu estou conseguindo ligar esse assunto com o próximo assunto? Não, então vou ter que trabalhar mais nessa frase de ligação. Não, eu acho que eu consegui, beleza, então adiante. E aí você vai. Depois dessa revisão, você ajeitar a estrutura do texto, você vai para uma outra revisão, que aí sim a revisão gramatical e ortográfica. Então, lá naquela primeira versão, esquece, né? Não, porque a seção das terras em cor, seção com dois S, com C cedilha, não é a hora, depois você vai ter um momento para revisar isso aí. Isso vai quebrar o fluxo da escrita. Naquele primeiro momento, escreve do jeito que for. Depois você revisa isso, mas tem que revisar. Tem que revisar. É nesse momento aí da revisão gramatical e ortográfica, né? A ortografia garantia o uso padrão da língua. E a gente tem um novo acordo ortográfico, que não é tão novo assim, né, que mudou algumas regras. E a gente precisa conhecer isso aí também. Né? Por exemplo, infraestrutura antes tinha aí, hoje não tem mais. Tem coisas assim que mudaram que a gente precisa. Agora, as ferramentas hoje em dia ajudam bastante a gente, né? Pô, o Word avisa, ele coloca lá um negócio vermelhão, assim, uma cobrinha vermelhão, diz, tem alguma coisa errada aqui. Dá uma olhada nisso aqui. A palavra está faltando uma letra, está escrito errado.
Ou quando é gramática também, ele coloca lá um azulzinho, né, para você. Nem sempre ele acerta, às vezes ele sugere uma coisa errada, assim, mas acontece. Mas é uma forma de você tentar revisar também sempre do trabalho, né? Então você vai fazer essa revisão cuidadosa, é a hora de dizer, essa palavra tem dois S, não sei o quê, pô, será que é assim que se escreve, não é? Não sei o quê, pô. Aí eu vou revisar a ortografia e vou revisar a gramática, né? Gramática é concordância. Então, a maioria dos índios acham que não, a maioria acha. Então aí é singular, tem um erro de concordância aí. Isso o Word, por exemplo, conta. Se o corretor gramatical estiver ligado, né? Se ele não estiver ligado, ele precisa fazer. É a hora de, sabe, ir lá e olhar realmente o cuidado com o texto, com a gramática do texto, com a concordância do texto. É o segundo momento de revisão, que é essa revisão estrutural. Um exemplo, vamos para exemplo, cara. Vamos pegar um parágrafo padrão aí. Eu acho que o exemplo ele ajuda mais do que só blá 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 na teoria. Olha, esse é um parágrafo padrão, bem escrito. É uma revista Viver Psicologia. Tá? Olha só como está bem feitinho esse parágrafo. Ele começa com uma frase que diz qual é o assunto do texto. Historicamente, os sonhos sempre intrigaram a raça humana. Bom, os melhores textos que usam por frasais curtinhos. Tem gente que faz assim, historicamente os sonhos sempre intrigaram a raça humana porque o homem é complicado mesmo, daí que ele vai matou o leitor. E é de cara, porque ele não foram de ler esse negócio. Começa com frases curtas, dizendo qual é o assunto. Começa aí, por exemplo. Quando eu leio uma frase dessa, o que eu espero ler no parágrafo? Por que os sonhos intrigam a raça humana? É o que eu espero ler no parágrafo. Se tiver outra coisa aí que não seja sobre isso, esse parágrafo vai ser incoerente. Então eu tenho o tópico frasal, historicamente os sonhos sempre intrigaram a raça humana. Aí vai. Aí eu vou fazer o quê? Explicar isso usando as minhas ideias de suporte que eu já listei lá no antigo programa, né? Desde os tempos primordiais, o homem tendia a enxergar o mundo onírico, mensagens enviadas por Deus ou demônios. Decodificar mensagens seria uma possibilidade de predizer o futuro. Os primeiros registros desses estudos foram associados a Platão, na Antiguidade Clássica, e confirmam esse ponto de vista. Milhares de anos depois, o método de Freud, ao estudar esse mesmo termo, foi abandonar a postura do médico que se debruça sobre uma patologia para pesquisar um fenômeno universal comum a todas as pessoas, independente de sua saúde física ou psíquica. Tudo aí está falando do sonho. Né? Então é um parágrafo coerente. Né? Eu já tinha listado lá, vou falar aqui do sonho lá atrás, com Platão, Freud, eu vou falar desses dois exemplos. Já tinha listado lá, estou escrevendo sobre isso. E a última frase é a tal da frase de ligação. Foi com essa postura que ele conseguiu postular a existência de um aparelho mental e a ideia de inconsciente. A gente não tem aqui qual é o próximo parágrafo, mas sobre o que é o próximo parágrafo? O que vocês acham que é? Lembrando que a frase de ligação, ela fala disso com o próximo assunto. O que será que é o próximo parágrafo? Pela essa frase de ligação aí. Foi com essa postura que ele conseguiu postular a existência de um aparelho mental e a ideia de inconsciente. O inconsciente, é sobre o inconsciente que vai falar. Se esse for um texto bem estruturado, é o que tem aqui. Outro. A expressão comunicação de massa foi criada para se referir a objetos tecnológicos capazes de transmitir a mesma informação para o vasto público ou para uma massa. Eu acho que esse tópico está grande, podia ser melhor revisado, mas vamos lá. Está falando de quê? De comunicação de massa. Eu, como leitor, meu sentimento de leitor vai dizer assim, ele vai falar nesse parágrafo sobre comunicação de massa. Inicialmente, referir-se ao rádio e ao cinema. Falando sobre comunicação de massa. Pois a imprensa pressupunha pessoas alfabetizadas, o que não era requerido nem pelo rádio, nem pelo cinema em seus começos. Pouco a pouco, estendeu-se para a imprensa, para a publicidade e propaganda e para a fotografia e televisão. Está errado aí, que revisão. Aí tem uma frase de ligação. Esses objetos tecnológicos são os meios por intermédio dos quais a informação é transmitida e comunicada ao grande público. Está claro aí qual é o próximo assunto? Não tão claro quanto o primeiro parágrafo. Né? Então esse seria um parágrafo, por exemplo, merecia um pouquinho de revisão, para poder dizer, não está claro qual é o próximo assunto do texto. São textos reais, textos tirados de revista. Então uns bem mais trabalhados, outros bem menos trabalhados. Mas para mostrar como funciona a linguagem. E o último aqui, o último exemplo. A nova ordem mundial tem como principal característica o fenômeno da globalização. Olha que casal delicioso. Porque eu sei qual é o assunto do parágrafo, não sei? Qual é?
Globalização. Está claro aí, claro. Ela não é um fato acabado, mas um processo em marcha. Em poucos anos terminou um ciclo da história e começou outro. Muitas coisas estão mudando no mundo, abrindo perspectivas sociais, econômicas, políticas e culturais. Tem uma citação lá, do Otaviano. Com a derrocada do socialismo de Estado do leste europeu, não se fala mais na tradicional trindade nas concepções de desenvolvimento. Capitalismo avançado, que é o primeiro mundo, socialismo de Estado, que é o segundo mundo, e países em desenvolvimento, desenvolvidos, que é o terceiro mundo. Está falando da globalização. Hein? Aí, frase de ligação. Reflete-se agora sobre o caminho do Estado, do mercado e de um caminho cujas dimensões ainda são incertas e cuja importância é potencialmente enorme, o da sociedade civil. Qual é o assunto do próximo parágrafo? Sociedade civil. Esse está mais arrumadinho. Gente, tem uma lógica nisso aí. Todos são assim. Todos têm o tópico frasal, todos têm ideias de desenvolvimento sobre aquele assunto, não pode ser sobre outro assunto, senão o texto fica incoerente, e todos têm uma frase de ligação apontando no próximo. Exercitar isso. Tópico frasal, desenvolvimento da ligação. Tópico frasal. O teu texto vai ficando cada vez mais fácil de ler, mais gostoso de ler, porque ele vai seguindo, então, o funcionamento técnico dessa tecnologia da escrita padrão. Isso é uma técnica, eu preciso me apropriar e exercitar isso, para que funcione legal. Voltando lá. A gente estava na... Revisão gramatical. Revisão gramatical. Vamos usar. Então tá. Bom, aí feita a primeira versão do texto, né, de fluência, feita a revisão estrutural, feita a revisão gramatical ortográfica, eu vou para outra revisão. Mas não acabou não. Né, que é a revisão estilística. O que é isso? O que é estilo? Né? Estilo é exatamente a roupagem do texto. Quando eu repito muita palavra, o texto fica cansativo, aí eu vou procurar substituir palavras, né, por sinônimos. Cuidar disso aí, né? Então, a primeira coisa, eu vou ver as palavras repetidas. Vou enxugar ou substituir. Eu vou reescrever o texto para tirar a repetição ou eu vou substituir por outras palavras. O problema de ser estudante universitário, numa universidade pública, é que é muito problemático. Né? Ficar problematizando, espera aí. Está cansando esse negócio, vamos substituir. Isso é estilo, né? Você tornar o texto mais palatável. E aí o trabalho é esse, é reescrever ou substituir por sinônimos que sejam adequados. A outra correção é a correção de registro, que é adequar a linguagem à ordem do discurso do gênero. Espera aí, o que eu escrevi cabe nesse tipo de texto, porque esse texto aqui é um artigo, né? É uma resenha do livro tal que o professor passou. Né? Do livro do Robespierre, tem que fazer a resenha, e uma resenha é um gênero, tem que falar qual é o livro, qual é a ideia principal, do autor, né? Quais são as críticas que ele faz, quais são as críticas que a gente pode fazer para ele. Cabe nesse gênero, se meu texto está dentro, ou seja, está contemplando esse registro. Se não está, eu tenho que refazer ele. Ah, tá. Então eu vou adequar a linguagem ao gênero e ao discurso. Depois eu vou para uma última revisão que a gente chama de copy desk, que é uma revisão geral, que é a última linha do texto. Geralmente, tá? O copy desk, né, é uma revisão que a gente faz depois que a gente deixa o texto dormir um pouquinho. Sabe por quê? Porque a gente está muito perto da árvore para ver a floresta quando a gente está trabalhando no texto. E é por isso que a gente precisa de tempo para escrever um texto. Não dá para fazer de véspera de novo. Então, cansei, deixa esse texto dormir aí. Dá um dia, dois, né? Vai ver The Last of Us, saiu hoje, né? Beleza. Aí depois eu pego o texto e vou fazer essa revisão geral de novo, passar, dá para mexer aqui, essa palavrinha, dá para mexer melhor esse frasal. Quem sabe se eu faço ligação aqui? Eu lembrei de uma coisa importante para colocar aqui como ideia de suporte. Aí é uma revisão final que a gente vai fazer, que é o copy desk, que a gente chama, né? A revisão global. E uma revisão muito importante para todo mundo, mas para a história eu acho que é muito importante também, que é a questão da revisão dos dados factuais, né? A gente precisa checar os nossos dados para ver se o autor é aquele mesmo, se o livro é aquele mesmo, se a referência está correta, né? Se a capital dos Estados Unidos realmente é Washington, não é Nova York. Né? Parece bobagem isso, mas o erro factual ele depõe muito, é desleixo para quem lê.
Olha, o cara colocou aqui que a capital do Brasil é Buenos Aires, olha. Isso é muito comum em texto americano, jornalismo. Fazer isso. Faz um mapa do Brasil para a capital, Buenos Aires. Os americanos são muito conhecidos pela geografia, né? Mas é uma coisa que a gente tem que corrigir. Olha quantas revisões a gente faz para um texto começar a ficar satisfatório, gente. Vamos ler, né? Acabou ou não? Não, tem uma revisão final ainda, né? Que é essa, de ortografia. Vamos lá, mais uma. Vou ver a ortografia, a gramática, o estilo, vou fazer uma checagem final. Aí eu vou escolher o título. Porra, só aí eu vou escolher o título? Claro. Porque agora você tem condição de escolher o título. Depois de ter trabalhado tanto com o seu texto, depois de saber do que ele trata, depois, sabe, de pentear o texto, passar uma maquiagem, passar um blush, um rímel, agora você conhece o texto. E aí dá para escolher o título legal. Né? Por isso que é complicado aquelas gerações que a gente faz na escola, né? Que às vezes eles dão um título para a gente. E a gente tem que encaixar o texto no título. E na vida real é o contrário, a gente faz o texto depois que a gente escreve. E é muito mais fácil escrever o título depois que você já mexeu com a massa, né? O texto é seu. Quando a gente faz um texto sem planejar, a sensação é essa aí, ó. A gente se sente bem definido, o texto parece legal. A sensação de entregar um texto mal produzido é essa, né? Eu fiz um texto meia boca. A gente sabe quando o texto é meia boca, a gente sabe quando a gente improvisou a coisa, né? Porra, eu tenho que entregar porque eu jogo no último prazo. Entregar, ficar com zero. Melhor ficar com zero. Depois eu corro atrás. Mas é igual uma falta, é isso aí. A gente fica meio definido, entendeu? Fica meio lento. E outra coisa, eu dei aquele exemplo do doutorado, aquela coisa. Mas olha, a gente escreve para as pessoas lerem. A gente quer que a pessoa leia e entenda a gente. Aí tem uma preconcepção do que escrever bem e escrever bonito e procurar palavras difíceis no dicionário. Isso é um contra-objetivo. Eu estou jogando contra, fazendo gol contra, achando que eu estou marcando um golaço, entendeu? Porque eu quero que o outro entenda. Por que eu vou pegar a palavra mais difícil do dicionário? Não, eu tenho que escrever. Claro, eu tenho que manter o estilo daquele gênero, né? Eu não posso ser informal num gênero que requer uma certa formalidade padrão. Mas é igual esse negócio aqui, essa tirinha do Calvin, que eu acho muito barato, que ele fala assim, né? Eu detestava escrever essas redações, mas agora eu gosto. Percebi que o objetivo de escrever é inflar ideias fracas, disfarçar a argumentação pobre e inibir a clareza. Com um pouquinho de prática, o texto pode se tornar uma neblina intimidante e impenetrável. Quer ver meu relatório sobre o livro? Aí o Haroldo, né? O personagem imaginário dele, diz assim, título: A dinâmica dos imperativos interseres e monológicos em Yin and Yang, um estudo sobre os modos psicotransrelacionais de gênero. Aí o cara fala, academia evoluí. Porque a gente tem essa ideia de que escrever bonito assim, né? Bonito é todas as áreas, é difícil, é que é um texto valorizado. Não é. O bom texto, eu digo para vocês, porque eu sou professor de 31 anos, participei de milhares, centenas de bancas de mestrado, doutorado, TCC, porque a gente quer um texto fácil de ler. A gente não quer texto difícil, não. E a gente fala na nome, assim, olha, o texto precisa de mais textualidade, que é exatamente isso, essa passagem de leitura, assim, sabe, quebra-bola, sem buracos e tal. E dá para fazer isso. Mas, trabalho. Suor. Grosso modo, é isso. Escrever é isso. É saber que tem uma técnica, sabe, que você tem que escrever planejando, que você tem que escrever os parágrafos, um texto de introdução, desenvolvimento e conclusão, e cada parágrafo vai tratar de assunto, e cada parágrafo tem a sua estrutura, tópico, frasal, desenvolvimento, frase de ligação. E revisar os vários momentos assim. Isso é um modelo de produção textual. Tem outros? Tem. Você pode comprar 1000 livros aí de produção textual. Esse é o modelo que eu uso, por exemplo, para os meus alunos, que é o modelo que eu uso para mim, quando eu escrevo. Tanto escrever, porque minha vida é profissional, lida com escrita, etc. Eu fui lá, eu tenho que fazer isso, não, você necessitar. Hoje, por exemplo, eu consigo escrever com mais facilidade.
meu planejamento é mental, eu não tenho que escrever muitas vezes, né? Não sei se seja um texto mais elaborado, mas na maioria das vezes eu vou escrevendo e vou já modificando na escrita, mas isso é prático, é chão, né? Quanto mais a gente vai exercitando, mais fácil vai ficando e tal. Mas tem algumas coisas básicas que eu acho que vale a pena a gente, sabe, ser um pouquinho chato e professoral, regrinhas básicas da língua portuguesa padrão, porque são erros que, por incrível que pareça, são bem comuns, muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, a questão da vírgula. Eu falei assim, ó, vírgula não é pausa para respirar, a vírgula tem regras. Mas um dos problemas mais sérios que a gente encontra, inclusive em níveis, no nível superior, em texto, é a separação do sujeito e do predicado com vírgula. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. E a gente tem que ter um cuidado imenso com isso. Porque não se separa sujeito e predicado. Os irmãos João e Maria nasceram em Oeste. Não tem vírgula aí. Por isso que tem aquele asterisco lá, que é uma anotação que a gente usa na linguagem para dizer que a frase está errada. Né? E nas redes sociais, esse asterisco quer dizer estou corrigindo, né? Falei errado, falei merda. Outra coisa que vai dar qualidade para o teu texto, o uso do esse, este, desse, deste, de. As pessoas acham que este é mais chique, né? Vou usar este, que é mais chique. Não tem nada a ver com chiqueza. Não tem nada a ver com a Narcisa do Legário. O uso é estilístico, no sentido de que é referencial. Eu uso esse quando eu faço referência para algo que eu já falei. Eu uso este para algo que eu vou falar. E seus derivados também. Então, por exemplo, aí, ó, esse é referência feita, este é referência por fazer. Então, a minha resposta é esta. Não. Então, eu vou dizer qual é a resposta. A minha resposta é esta. Não. Essa resposta é irrevogável. Essa é a resposta porque eu já falei dela. E isso vale para todos os derivados desse. Se eu expliquei o negócio e ele concluiu assim, dessa forma, é dessa forma, não é desta forma. É dessa forma porque eu já falei depois. Né? Essa situação, se eu digo essa situação, significa que eu já falei da situação. Porque se eu escrever, esta situação é inconcebível, 2 pontos. Eu ainda vou falar qual é a situação inconcebível. Isso dá um lustre legal no texto. Ajuda a compreender e a tirar o leitor do labirinto. Mas esse o quê? Esse já falou, vai falar e tal? Outro erro bem comum também, né? É o A e o A de passado e o A de futuro. O A é referente ao passado e o A sem H é referente ao futuro. Ele veio para cá há 10 anos. Esse é A com H. Mas daqui a pouco ele vai embora. O futuro é o A. Né? Também eu estou trazendo isso para vocês porque, de novo, parece besteira, mas é um dos erros mais comuns também que a gente vê em textos. Inclusive textos acadêmicos. Onde a gente tem um vício de linguagem com esse onde aí, né? A gente fez esse onde em várias situações. E onde a gente deve usar como pronome relativo referente ao lugar físico. Aquela é a sala onde a gente tem aula. Beleza. Essa é uma situação complicada, onde os índices estão correndo. Não cabe onde os índices aí. É em que os índices estão correndo. O onde só vale para lugar físico. Na dúvida, usem em que. Porque o em que é coringa, entendeu? Essa é a sala que a gente estuda. Pode ser essa a sala onde a gente estuda. Legal. Mas em que garante. Né? Essa é uma situação em que os índices estão sofrendo. O em que é um coringão. Usem o em que no caso de dúvida. Manaus, essa é a cidade onde ele nasceu. Aí cabe, porque é um lugar físico. Né? Mas prefiro em que na dúvida. Essa cidade em que ele nasceu, o dia em que me casar, eu dou uma festa. Vamos lá. Crase, isso aí também para muita gente é uma tortura, né? O uso da crase. E não é complicado. Se a gente olhar direitinho, porque a crase é o casamento do A com o A. Né? O Milot tinha uma definição, ele dizia que crase era um lesbianismo gramatical. Era quando 2 A's se juntavam. E é isso, nunca se usa crase então antes de masculino, porque se é A com A, a palavra masculina não tem artigo A. Né? Então você diz assim, queria desejar um bom evento a todos. Não tem crase, todos é masculino. Muita gente mete uma crase aí, um a todos. É muito comum ver isso. Né? Eu agradeço a Deus, mete uma crase para Deus. Né?
tem crase. E como é que a gente vai saber? Bom, se nunca se usa antes masculino, a gente vai, uma regrinha básica é substituir por uma palavra equivalente no masculino. Se aparecer o artigo, é porque tem crase. Por exemplo, né? Fui ao lago, fui à casa. Fui à casa, tem crase? Deixa eu botar outro lugar masculino, lago. Fui ao lago, apareceu o ótimo, não tem crase. Uma regra básica, besta, mas funciona legal. Né? Olha lá, viajei a São Paulo. Como é que eu sei se vai ter crase ou não dos lugares? Porque alguns têm e outros não. Divergi e volto. Voltei de São Paulo. Não falo voltei da São Paulo. Se eu fosse voltei da São Paulo, ia ter crase para ir a São Paulo no caso. Então não tem. Mas Bahia tem. Por quê? Porque eu vim da Bahia. Aí aparece o A. Então eu vou à Bahia com crase. Né? Maués. Tem crase ou não tem crase? Eu vou a Maués. Tem? Sim. Vamos fazer aquela regra de 3 ali. Eu venho da Maués ou eu venho de Maués? Então tem crase ou não? Não tem crase. É exercitar. Né? Na dúvida você faz isso assim. Joga para o masculino. Se for lugar físico, você vem, divergia. Aí tira a dúvida. Né? Porto Seguro, tem crase ou não tem crase? Vou passar o carnaval, vou a Porto Seguro passar o carnaval. Não tem, porque eu venho de Porto Seguro. Né? Não é complicado, essa é a regra geral para crase. Substituir por uma palavra masculina, né? Se aparecer o artigo, tem crase. E se for lugar, é vir do lugar em vez de ir para o lugar. Aí se não aparecer o artigo, não tem crase. Nossa, você resolve 99% do nosso problema de crase. E por último, outra coisa que pega também é o porquê, né? As regras do porquê. Regra geral é porquê separado. Né? Essa é a regra geral. Eu não sei por que ela saiu. Por que ela demorou? É regra geral porque separado. Mas assim, no fim de frase é sempre acentuado. Sempre. Saiu e nem disse por quê. Tem um acento lá. Você não gosta de mim. Por quê? Ali é começo e fim de frase. Né? Como é fim de frase, tem acento. O porquê junto é usado para explicar, é a razão. Ela saiu porque ela estava se sentindo mal. Aí é junto. A gente pode substituir pela razão, né? A razão pela qual ela saiu é que ela estava se sentindo mal. Eu vim participar da semana de história, no meio do recesso, um dia chuvoso, porque esse assunto me interessa. É esse porquê. Estou explicando. Uma razão. E o porquê junto e com acento é substantivo. Vem sempre com o artigo. O porquê. Eu até agora não sei o porquê disso. Aí é junto com acento. E de novo, esse exercício. Mais a gente vai exercitando, mais a gente vai. Né? Porquê de pergunta, no começo da frase, lá, vai na regra geral. Lá, por que ela demorou? É sem acento, separado. Aí, para a gente finalizar aqui, assim, para pensar. Né? Quando alguém pergunta, aí tem frase de 3 escritores, né, que trabalham com linguagem. Mário Quintana diz o seguinte: quando alguém pergunta a um autor o que ele quis dizer, é porque um dos dois é burro. Ou o autor escreveu um texto mal escrito, ou o leitor não leu direito. Mário Quintana era bem venenoso. Assim. Tem o advogado Joseph Joubert, que eu gosto muito de dizer. Para escrever bem é preciso uma facilidade natural e uma dificuldade adquirida. A gente está aqui para adquirir a dificuldade. Escrever é fácil, dizia o Paulo Neruda. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias. Assim. Tranquilo. Né? A sensação de um texto pronto, bonitinho, é essa aí, olha. Sério mesmo, quando você vê o seu texto bonitão assim, caraca, bicho, trabalhei pra cacete esse negócio aqui, né? Revisei, escrevi, pesquisei, peguei, corrigi,
refis, de novo, toca o frasal, ganha a ligação, traz a ligação, vai terminar. Abraço, é isso aí. Mas para chegar aí, é fácil não. Pode não. É saber fazer o miúdo do texto. Grosso modo, era isso que eu tinha para dizer para vocês, do ponto de vista, tá aí, isso aí é as redes sociais, a gente sempre gosta de seguir, grosso modo, o que eu queria trazer para vocês era isso, porque assim, eu acho que um papo desse aqui tem uma sequência. Sabe qual é a sequência? É a gente aplicar isso para textos dos gêneros que vocês trabalham. Entendeu? Trabalhar. Que é o que o professor de metodologia, por exemplo, científica deve fazer, né? Ele trabalhar no processo de escrita e dizer assim, agora vamos lá. O que vocês vão usar na faculdade? Resenha, artigo, né? Que tipo de texto vocês vão usar? Esse. Então, agora que vocês aprenderam isso aqui, básico, vamos exercitar e fazer esses processos nos gêneros que vocês trabalham. Penso eu que o desdobramento dessa conversa seria esse. Seria a gente fazer oficinas particulares em cima dos gêneros específicos de cada um trabalho. Eu fui aluno de psicologia, fiz na UFOM, falei para vocês, e lá a gente tinha uma disciplina, História da Cultura Amazonense, que é dada pelo professor de História, de História. E sempre que dessa disciplina, é o fenomenal e grande Davi Leal, né? É um baita professor. E o Davi fez isso. O Davi trabalhou com História da Cultura Amazonense, mas ele trabalhou aplicado à psicologia. Então, por exemplo, ele trabalhou as lendas, né? Isso. O que as lendas têm a ver com os processos psicológicos? Aí eu trabalho na nossa, psicologia, para pensar essa parada. Mas eu penso que, quando a gente trabalha questões técnicas, a gente deve pensar sempre nesse desdobramento, entendeu? Nas questões específicas. Eu poderia ter montado aqui uma apresentação para vocês, pensando já nisso, assim. Que textos que o pessoal de história, sabe, trabalha para a gente levar lá e exercitar. Mas eu acho que isso não ia dar certo sem isso, sabe? Sem essa estruturação básica. E, aliás, eu acho que isso não serve só para esse passo seguinte, como serve para a regra geral dos textos mais comuns do dia a dia. Qualquer texto você pode usar essa estrutura. E se você for zeloso no texto, pensar nessas revisões assim como um processo de cuidado do texto, sabe? De valorização do seu texto, para que ele seja lido, acolhido, para que as pessoas digam, que texto legal, que texto gostoso. É muito gratificante. Porque o trabalho com texto é isso. É só. Por isso que a gente falou de engenharia e arquitetura. Tem que ser um engenheiro, fazer a planta baixa, como é que a gente vai construir essa casa aqui? Aí depois tem que entrar o arquiteto e dizer assim, não dá uma casinha, dá essa casa, um caixotão. E o engenheiro faz os cálculos lá, de tudo, né? Mas o arquiteto é que bola, não, aqui vai ter uma subida aqui, né? Com uma bolinha aqui no meio, bota concreto, a piscina vai ser mal formada. O trabalho de escrita do texto é de engenharia e arquitetura nesse sentido, né? Vamos usar essa metáfora. Eu preciso planejar um texto com alicerce, um texto legal, que seja coerente, que segure, mas ele precisa ser um texto bom, bonito, gostoso de ler, que atrai o meu leitor. Porque a gente escreve para isso. A gente escreve para convencer pessoas sobre algo que a gente acha que vale a pena se debruçar um tempo danado, para escrever, argumentar e convencer a pessoa. É assim. Pode ser num gênero padrão no trabalho acadêmico, ou pode ser um bate-papo miúdo no inbox do Instagram tentando estar ouvindo. A gente quer convencer, a gente quer argumentos, a gente quer, ou na formalidade, mas a linguagem funciona para isso. A gente usa a linguagem de forma eficiente porque a gente quer passar uma ideia e a gente quer trazer aquela pessoa para a ideia que a gente quer vender essa ideia. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. E é isso. É isso que eu tinha para dizer para vocês assim. E trazer um pouco essa reflexão, né? De tirar esse pensamento mágico de que o texto surge do nada. Assim, basta ligar o computador e dizer assim, não, essa não. Essa não. Dá trabalho. Planejamento. Senta, escreve, corrige, tira, vai.
Aproveita as ferramentas que tem hoje, ferramentas muito boas aí, né, de autocorreção que te ajudam bastante. Não dá para eu entregar o texto assim, minha monografia sobre os bifes, porque o João Lemos, bicho, não é João Lemos, não, o cara é João Lemos, não coisa não, o cara, que é autor da música, finalizando. Isso depõe contra a qualidade do seu texto. Tem que ter cuidado com o texto, carinho, com o texto. É bom, carinho é legal, né? Cria relações muito boas, tem relações muito boas no texto. Eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado por linguagem desde que eu me entendo por gente. Foi por isso que eu fui fazer letras, foi por isso que eu fui fazer mestrado em letras, doutorado em linguística, para entender linguagem. É por isso que eu gosto de escrever. Né? O último livro que eu lancei é sobre crônicas, né? São Flores do Asfalto Quente. São textos, são crônicas. E a crônica é um gênero próprio, né? Você pega um assunto geral e escreve sobre ele de uma forma agradável para quem está lendo, de uma forma leve e tal. E eu uso isso aqui, ó. Todos os textos que eu usei lá, eu comecei fazendo esse modelo. Se você pegar os textos lá, você vai ver. Vou analisar esse texto aqui. Né? Tem tópico frasal, né? Tem desenvolvimento, tem uma frase de ligação. Todos eles. Né? Aí depois, é claro, quando é um texto um pouco mais literário, aí você dá aquela floreada literária, né? Aquela permissão literária que a literatura permite. Mas a estrutura do texto, que você muda, é a arquitetura do texto. Vai ser um texto legal, gostoso de ler e tal. Tem um texto lá que eu gosto muito, que é o primeiro dia de aula da minha filha, que eu narrei o texto. Primeiro dia de aula. E o texto, para mim, é um dos melhores textos. Às vezes eu uso, eu não trouxe aqui, mas às vezes eu uso como exemplo para isso. Porque ele é muito bem estruturado, deu muito trabalho para arquitetar esse texto. Ele é todo assim, tópico frasal, o assunto, frase ligação, tópico frasal. Agora é um texto poético, porque eu narro a experiência do primeiro dia de aula dela, né? Dizendo que foi o primeiro dia para mim também, como pai. Eu aprendi tanto ou mais do que ela, mesmo sendo doutor, assim, chorei. Eu e um Japinha que tinha chorado na sala. Aí eu falo do Japinha assim, porque na sala dela estava lá e ela de repente fez amizade com o Japinha chorando. Não sei o quê. Aí no final eu vou falar do meu sentimento de pai, daquele momento que eu estava vivendo e tal. Aí eu falo assim, alguns momentos são mais fáceis, né, para algumas pessoas, como foi para minha filha, que chegou na escola, tchau, pai. Aí para outras pessoas são mais difíceis, como para mim, que já vi. Aí está chorando, tem outro. Então, mas isso tudo está montado dentro de uma estrutura. Aquele texto não saiu do nada, foi trabalho. E é assim que funciona, gente. O texto dá trabalho. Porque é uma tecnologia. A oralidade deixa voar, meu amigo. Para de corrigir as pessoas, bate-papo, deixa as pessoas falarem, está comunicando, está bem. Deixa de ser fiscal de língua, é horrível ser fiscal de língua. Ninguém recebe para isso, não tem concurso para isso. Trabalho de graça. Então deixa de ser fiscal da língua dos outros. Deixa as pessoas felizes. Agora, cuidem dos textos escritos de vocês. Porque isso é uma das coisas que mais valoriza o profissional. O domínio da linguagem. Em qualquer área. Em qualquer área. Seja na história, seja nas letras, seja na comunicação, seja na publicidade. Nossa. E áreas que requerem, às vezes, muito mais domínio do que outros, né? Eu admiro muito, por exemplo, a publicidade, né? A publicidade tem um negócio fantástico desse jogo com a polissemia, né? Com os vários sentidos. Ele joga assim, sabe? Eu admiro demais também quem faz cartoons, por exemplo, charges. O cara pega e escreve outra coisa, assim. Eu sigo no Instagram um cara, Gilmar, que é o cartunista das cavernas, não sei se vocês conhecem, cara. Então, as coisas que estão acontecendo no Brasil, ele faz charge sobre o que está acontecendo. Então, Bolsonaro tentou contrabandear joia, tem uma charge sobre isso. Na época lá que o patriotário, né, que chamava o caminhão lá, que ficou horas, né, rodoviando no caminhão. Naquela época ele fez uma charge muito legal, que ele colocou o cara vestido do Brasil, o caminhão, e no caminhão tinha uma faixa assim, uma bandeira pendurada no caminhão de democracia. Olha que legal. É tipo assim, o cara foi atropelado pela democracia. Não dá para questionar a democracia não, parceiro. Ela é maior. Então são linguagens diferenciadas. A gente está falando do texto escrito, mas a charge, desenho, a música, a melodia, tudo isso é linguagem. Mas isso aí é paradigma, que é a análise do discurso. Né? Que é uma área que eu estudo, que é a área do meu doutorado, é a área que eu tenho livro escrito, publicado, como fazer análise do discurso. Porque silêncio é discurso.
vácuo, assim, uma mensagem mandou. Aquele silêncio dói, né? É significativo, né? É isso. Espero que tenha valido a pena, assim, ter se deslocado de vir para cá. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, falar, assim, que ficou na cabeça, será que isso aqui? Vamos lá. Então, não tem nenhum ainda, né? Eu quero só colocar uma colocação. Olha aí. Mas é oralidade, né? Pode. Tá valendo. Não, é porque, como o senhor falou, eu sou jornalista, né? Como você, né, Sérgio? A gente já se conhece há tanto tempo. E aí, quando eu voltei também para a universidade e me deparei com esses textos acadêmicos, eles são muito diferentes do texto jornalístico, né? E alguns professores me corrigem até hoje, né? De colocar assim, né? O texto está muito bom, mas está muito resumido, você está muito concisa, você foi muito rápida, elabore mais, viaje mais. E é exatamente isso que você está falando, é um outro gênero, né? Então eu não posso só colocar, aí como você falou no vídeo, né? O como, porquê, onde, foi, quando, não dá, tem que ser uma coisa mais solta e a gente pensa que quando, não, mas ela já é jornalista, o que ela está fazendo aqui? Na verdade é diferente, né? E é muito bom relembrar essas coisas e sempre você relembrar, tipo, cara, é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu fazia. Tem uma área que eu gosto muito, né? Eu fui professor, sou professor de mestrado de letras hoje, mas eu trabalhei muito tempo no mestrado de comunicação, quando ele estava funcionando ainda, né? Depois ele fechado, eu orientei 2 dissertações sobre discurso de divulgação científica, que é exatamente o entremeio das duas coisas aí, né? Jornalismo, né? Por exemplo, às vezes você pega um texto acadêmico e diz assim, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, não sei o que, papapá, dizia que, aí você devolve, né, o texto e diz assim, não é assim, Bauman, 2007. Bom, texto acadêmico, a referência é feita assim, sobre o nome e a data do livro. No texto jornalístico, não, eu tenho que dizer quem é o Bauman, jornalista polonês, não sei o que, tantos anos, não sei o que, morreu, né? Porque são gêneros diferentes. E esse era um problema que eu tinha, por exemplo, no mestrado em comunicação, tanto com meus orientandos quanto com as mães, porque eram jornalistas. Então eles viam com uma linguagem jornalística, no texto acadêmico, que a gente tem que dizer, o texto é muito jornalístico, não é acadêmico, o gênero não é esse e tal. E até que você, como eu falei, começa a circular e começa então a falar com propriedade. O texto acadêmico não pode ser assim. O jornalístico tem que ser assim. Ele tem que ser assim, dizer quem é. O professor Sérgio Freire, professor da Universidade Federal do Amazonas, da de letras do mestrado, professor que ok. No jornal, às vezes as pessoas fazem entrevista, mandam WhatsApp, eu respondo algumas coisas. Professor, como é que o senhor quer ser acreditado, né? E aí coloquei professor da Universidade de Letras e tal, doutorado em linguística, professor Vicente. Então, dá referência legal. E aí na matéria tem que aparecer isso, né? O mundo professor tal, não sei o que é professor da Fundação. Nos textos acadêmicos, se alguém me citar, não é assim. Vai citar só pelo sobrenome e a data do livro. Porque são gêneros diferentes, é isso, né, que a pessoa está falando. A gente tem que sacar que a gente precisa mudar as roupas dependendo da adequação que aquele lugar exige. Língua é a página. Eu acho essa metáfora fantástica, porque ela ajuda a gente a entender que eu posso, né, falhar porque eu não tenho a roupagem, não me foi dado acesso a essa linguagem, por exemplo, como as pessoas que não têm escolarização, não têm acesso a nova padrão, por exemplo. Né? Elas são menos valorizadas socialmente, porque o mundo se organiza na linguagem padrão, no mundo social. Quem não tem acesso à escolarização fica de fora disso. É excluído linguisticamente, por exemplo. Então ajuda a explicar um pouco isso. E ajuda a explicar também como que eu posso me valorizar como profissional e cidadão investindo na questão da linguagem. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, cara, depois que esse negócio aí virou feijão com arroz para você entendeu o funcionamento, parte para outra parte que é a parte mais gostosa, que é o trabalho com o texto, assim, sabe? Começa a usar figuras de linguagem. Figura de linguagem é uma coisa maravilhosa na língua, metáfora, sabe? Parece assim, aquele monte de figura de linguagem que a gente estuda é meio chato, né?
na escola até, mas como recurso é muito legal, entendeu? Por exemplo, a paronomásia, já conheci nem livro mais. É você falar assim, aí ela chegou, depois saiu, depois chorou. Só separado com vírgula assim, né? Repetindo ações, isso é uma figura de linguagem que dá um efeito. Mas isso aí é ajuste fino, né? É refinamento no texto e tal. A gente tem que saber primeiro isso aqui. Com isso aqui a gente decora. Porque a gente começa a entender a estrutura e começa a exercitar. E aí o próximo passo é incorporar isso, automatizar. Quanto mais eu uso, mais fácil vai ficando, menos eu preciso estar anotando as coisas. E aí eu vou passando para outro momento. Mas eu não posso esquecer isso, né? Você está lembrando aqui. Que linguagem é parte. Então, na hora que eu estiver escrevendo um texto acadêmico, ele tem que seguir o gênero acadêmico. Na hora que eu estiver na cantina batendo papo na oralidade, na hora que eu estiver na balada conversando, é coisa. Na hora que eu estiver comentando alguma coisa numa rede social, é outra linguagem. É assim que funciona. Né? Eu sou de uma época bem antiga do Twitter, né? Quando o Twitter bombava mais. O Twitter, para mim, é a minha rede social preferida. Eu gosto muito. Mas em 2008, 2009, aqui em Manaus, o Twitter era muito forte. A gente fez, inclusive, alguns encontros aqui, né? O etc. Manaus, que eles chamavam. Que eram encontros de twitteiros culturais que teve no Brasil todo. As pessoas que twitteiros se reuniam para falar sobre política, falar sobre um monte de coisa, né? E o Twitter tem uma linguagem toda própria. Eu me lembro que no começo do Twitter, para você usar o imperativo, você usava o ão. Então era assim, olha, esse texto é muito bom. Leiam. Mas ninguém falava leiam. A gente escrevia leiam. Né? Com tio. Era do Twitter, era da linguagem do Twitter. Todo mundo que era twitteiro sabia que, né, o imperativo era assim. Aí quem chegava e dizia assim, mandava DM, dizia assim, olha, eu sei que você é professor, mas ó, não é leio, não, é leio, poema. Obrigado. Não, cara, lá naquela época você dava um imperativo, o leão era assim que funcionava, entendeu? O gênero naquele momento era de, quando na época o Twitter era de 140 caracteres, era pequenininho assim, né? Hoje é maior, né? E a gente tem que saber exatamente, e aí eu termino falando exatamente, retomando a frase que eu falei aqui do Evangelho deixado, a gente precisa ser poliglota na própria língua. Sabe? Quanto mais a gente souber lidar com a linguagem, o cara que vai reparar meu carro, lá, ele chega lá, repara o carro aí, tio, fica do Leiro Grande. É assim que tem que falar para ele. João, muito obrigado, jovem, mas os meus recursos financeiros não permitem que me contemple hoje na sua atividade laboral. É ir de baixo no casamento. Tem gente que pode causar. Tá? Ok, mas nem sempre dá certo, porque a gente precisa jogar com as regras do jogo. Até para modificá-las, a gente precisa jogar com as regras do jogo. É bom ser inteligente e saber que a gente precisa se movimentar. A linguagem, dentro da deflação, dentro do trabalho, principalmente se for texto escrito, ser mais leve, pegar mais leve com a questão da oralidade, parem, né, de achar que isso é errado, isso é linguagem de cavucão. A oralidade é o que a gente tem, isso é a nossa identidade, você sabe, marca. Eu estou lá viajando, lá em Porto Alegre, por isso estou em Porto Alegre, lá no casal, manda, vem aqui, me ajuda aqui, bater uma foto. Não manda, eu vou falar isso daí. Está mandando lá? Sou, como é que sabe? Mano, isso é marca de identidade, entendeu? Até pouco tempo atrás tinha muito preconceito com essa linguagem. Agora não, agora virou chique, tem até camisa, caneca, virou marca, né? Você vai lá no shopping, tem uns quiosques que vendem coisa de amazonês e tal. Porque hoje as pessoas perceberam que isso é parte da identidade, mais ou menos. Então, oralidade, por isso que a gente não usa mais norma culta e inculta. A gente usa norma padrão. Porque não é que ela é inculta, ela é outra norma. É que a gente usa quando precisa usar e tudo bem, de boa, não tem problema. Mas quando a gente precisa, a norma padrão, a gente precisa saber a norma padrão, e essa a gente não tem de fábrica mais, a gente tem que elaborar e aprender e se apropriar. Tá bom, gente? Era isso. Beleza? Então, show. Eu acho que a gente precisa tirar. Na época de visibilidade, se a gente faz um negócio desse, não bota, tira uma foto no Instagram,